amigos da Rede Globo, hoje deve ser dia de decisão. Falamos com imagens diretas do circuito internacional, perto da cidade de Nova Delhi, na Índia. Depois dessa corrida teremos mais 3 etapas ainda no Campeonato Mundial, mas com a mão na taça, eu diria praticamente com as 2 mãos na taça, o Sebastian Vettel, para fazer história, para ser o primeiro tetracampeão aos 26 anos de idade. Para que se tenha uma ideia, Schumacher chegou ao tetracampeonato com 32, o Fangio com 45 anos de idade. Naquela época se corria muito mais tarde, se começava muito mais tarde. O Alan Prost também é um tetracampeão, mas tetracampeonato seguidinho mesmo, um atrás do outro, de verdade, para valer, só Fangio e Schumacher na história. E o Vettel está aí aos 26 anos de idade. E o que ele precisa? Se o Alonso vencer a corrida, bastará ao Vettel chegar em 5º lugar. Essas são características do Grande Prêmio da Índia. A parte de fora é a tatuagem de rena, uma coisa muito típica por lá. E aí o público se espalhando pelos gramados do circuito, que é muito bonito, mas que tem apenas seu 3º Grande Prêmio e será o último. Ano que vem já está fora do calendário aí. Felipe Massa, boa sorte, Felipe Massa, que vai largar em 5º. Então, se o Alonso ganhar, basta para o Vettel chegar em 5º. Se o Alonso for 2º, basta o Vettel chegar em 8º. Se o Alonso não for nem 1º nem 2º, como disse o Reginaldo Leme ontem no Globo Esporte, ele pode parar o carro, tomar um cafezinho e sair comemorando. Já pode comemorar o tetracampeonato. Fala aí, Reginaldo Leme, nós tivemos aí uma trilha musical de um conjunto Jets, a 3, que são fanáticos por automobilismo, e fizeram uma música chamada DRS, uma relação à asa aberta. DRS, um abraço pro Reginaldo. Tá aí, Reginaldo Leme, uma homenagem por tantos e tantos anos de serviço prestados à Fórmula 1, seus fãs profissionais de música, fazendo música de boa qualidade. Nós usamos na trilha, na abertura da nossa transmissão de hoje, essa homenagem ao nosso Reginaldo Leme. 30 graus a temperatura, 34 graus a temperatura da pista, ventos de 2,3 metros por segundo. Aí está o gelo seco, aqueles momentos que antecedem o boxe. Vamos começar ouvindo o Marcelo Corrêa. Conversou com o Felipe Massa. Vamos ver o que ele falou com o Felipe Massa. Bom dia para o pessoal aí do Brasil. Felipe Massa está aqui. Felipe, ontem você falava sobre a vida útil desse pneu macio. O que você acha que dá para fazer, até no estilo de guiar, para dar mais vida útil a esse pneu? Você de repente conseguir chegar nessa 10ª volta com esse pneu? O jeito de guiar, o jeito que a pista tá, reação, vamos ver como é que vai estar. Tomara que funcione. Obrigado, Felipe. Galvão. Muito bem. A Williams está na moda agora, falar da Williams. A Williams é uma grande equipe, a Williams que já brigou tantos brasileiros. Zé Carlos Patti começou correndo na Williams. O nosso Nelson Piquet foi campeão do mundo na Williams. O Ayrton Senna foi correr na Williams. O Barrichello foi correr na Williams. O Bruno Senna foi correr na Williams. E fala-se muito da possibilidade do Felipe Massa ir para a Williams. Está sendo montado um grande pacote que envolve se trazer um engenheiro. Já se trouxe o Pat Simmons para ser o diretor esportivo. Você vê o Felipe agora há pouco com o engenheiro dele. Dizem, vai ser o diretor técnico. Dizem lá que pode vir por aí também o Hobbs Medley, que é o engenheiro do carro do Felipe Massa. Praticamente certo, mas em Fórmula 1 não existe sempre um momento de se afirmar. E ele viria para ser o chefe dos engenheiros e mais um engenheiro de aerodinâmica da Lotus, toda a estrutura da Williams. E o que se fala é que se estaria esperando então que o Maldonado saísse da Williams, levasse o patrocinador, porque a Williams quer o Felipe Massa, ele está negociando com ela, como está negociando com outras. Então, já que estamos falando de Williams, a Williams tomou uma multa, 2 corridas seguidas, porque perdeu porca do carro do Maldonado. Vamos ver a primeira imagem que aconteceu no treino anteontem, quando ele perdeu a porca do carro e tomou uma multa de 60 mil euros, são 180 mil reais. Vamos dar uma olhada nessa imagem. Isso foi no box. Ele sai. E aí já perdeu. Olha lá. Caiu a porca. Em 1987, Nelson Piquet corria na Williams e foi campeão do mundo. Disputava o título com o Nigel Mansell. E numa reta da Hungria, olha só o que aconteceu e ajudou o Piquet a ser campeão do mundo. Olha lá a porca caindo.
Olha lá, de novo, a Poca caindo e o Manso abandonou a prova. Esses pontinhos acabaram porque eles foram até o Japão. No Japão, no treino, o Mansell bateu, não correu domingo e o Piquet conquistou o tricampeonato mundial. O grande Nelson Piquet. Coisas que se repetem através dos tempos. Já já a gente volta. Ah, só para lembrar, o Vettel tem toda essa vantagem e larga na pole position. Voltamos já. Globo, a gente se liga em você. Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando. Você vai vendo o grid de largada. Você viu que nós temos o Vettel com o Rosberg na primeira fila. Você está vendo aí o Felipe Massa na segunda fila. E depois nós vamos falar sobre isso, o Reginaldo e Burti, porque, por exemplo, o Weber tem pneus duros, o Alonso tem pneus duros. Os pneus são macios e médios. Vamos tratar de moles e duros, para ficar mais compreensível, né? Então o Button tem pneus duros. O Vettel optou por treinar com os pneus macios, o Rosberg também, o Felipe Massa, a equipe recomendou a ele usar os pneus duros, ele preferiu o macio para largar mais à frente, porque disse que seguiu essa orientação da equipe no Grande Prêmio da Alemanha, e no Grande Prêmio da Alemanha os pneus acabaram durando mais do que o esperado. Então vamos já ouvir o rádio de Mark Webber enquanto você vê o final do grid aí. Muito bem, Luciano Burti. Bom dia para você, Luciano Burti. Bom dia a todos. Apenas aquelas instruções básicas, Galvão, que eles dão no grid. Lembrando também sobre o pneu médio, que ele, ali, Weber, em quarto, tem esse pneu mais duro, né? Pneu mais duro dos dois compostos desse final de semana. E o outro carro mais próximo com o mesmo pneu é o Alonso. Então eles dois apostam no quê? De que os carros com pneu macio vão ter que parar até, no máximo 10 voltas eles conseguem dar. A previsão até de sexta volta esses carros já virem para o box para troca de pneu, enquanto quem tiver com o pneu mais duro, que nem o Weber e Alonso, consegue até a volta 20 no mínimo. Então vai conseguir ter uma corrida com pista limpa na primeira parte da prova. Tudo isso fica da teoria, naquilo que se espera. O próprio Vettel diz o seguinte: a corrida é muito longa, serão 60 voltas, e nós teremos muito tempo até para mudar a tática no meio da corrida. Reginaldo Leme, poucas vezes um piloto esteve tão perto de um título numa corrida como o Vettel na circunstância. Adorei a sua frase do se o Alonso não fizer de primeiro nem segundo, encosta o carro, toma um cafezinho, já sai para comemorar, não precisa nem ir pro fim da corrida, já começa antes a comemoração. Aquele que precisa ser primeiro ou segundo, largue em oitavo. Aquele que basta ser oitavo, largue em primeiro. E aquele que basta ser oitavo e larga em primeiro, anda mais de meio segundo mais rápido que o que larga em oitavo e tem que ganhar. Ou seja, explica aí. Bom dia, amigo da Globo, bom dia, Galvão, bom dia, Burti. De fato, vamos imaginar um resultado absolutamente improvável, que é o Vettel não vencer a corrida. Olha aí a classificação do campeonato, você vê que são 90 pontos à frente. Improvável por quê? Porque um sujeito que tem 9 vitórias no ano, sendo 5 consecutivas, as últimas 5, larga na pole com 7 décimos de vantagem. Não ganhar a corrida é muito difícil. E outra, hein? Vamos levar em conta que, embora todos os pilotos digam que recorde é uma coisa que ninguém se preocupa, tá? Não é bem assim. Ele tem 9 vitórias, faltam 4 corridas com essa de hoje. Ele tem, em 2011 ele estabeleceu 11 vitórias no ano, quer dizer, no mínimo igualar esse ano, igualar esse 2011 ele quer. E mesmo que acontecesse essa coisa impossível, além do que a equipe RBR pode ser tetra, vai ser tetra hoje, porque ela precisa marcar 10 pontos. Ela tem 2 carros para marcar 10 pontinhos. Olha a classificação do campeonato, a distância que está ela da Ferrari. Agora existe uma briga muito boa entre Ferrari e Mercedes. Mas só continuando aquele raciocínio, se o Vettel não venceu, que é absolutamente improvável, aí o Alonso, largando em oitavo, mesmo com uma estratégia diferente, vai tentar tudo, porque na circunstância ele tem direito a tentar tudo, né, para conseguir um pódio. Ele teria que chegar em primeiro ou segundo, vamos dizer assim. Muito difícil, né? Muito bem. A temperatura, repito, é de 30 graus, a temperatura da pista tem 34 graus. Tem assim uma espécie de neblina, não, é poluição mesmo. É uma coisa que também incomoda, também. O inglês chama de smog, né? Mas isso aí é uma o smog tem a ver com neblina também, né? Isso aí não, isso é poluição mesmo. Se olha na linha do horizonte e é poluição mesmo. A verdade é que o circuito
O circuito é muito bom, é uma mistura, né? Tem fog que é neblina, smog que é mais neblina com poluição. Aí até o negócio aí, nós falamos português, então aí é poluição. E a verdade é que é o terceiro grande prêmio na Índia e já não está na lista da próxima temporada, não pegou. Aí Charles Whiting, o diretor de prova, para comandar mais uma largada com toda a experiência que ele tem. Aí você vai vendo o Sebastian Vettel colocando o carro ali, virtual tetracampeão do mundo. Ao lado dele, Nico Rosberg na segunda fila. Nós temos ali o Hamilton e o Mark Webber com pneus duros. Depois nós temos o Felipe Massa, temos o Kimi Raikkonen. E logo atrás o Fernando Alonso. Os últimos carros vêm chegando, serão 60 voltas. Vamos esperar e torcer para que de muita emoção, independente do título do Vettel, que pode acontecer, que deve acontecer, que tem tudo para acontecer. Eu diria que ele só não sai campeão se quebrar ou bater, senão fica muito complicado para que o Alonso estique isso para Abu Dhabi. Aí nós vamos para a largada, vai pintar a primeira luz vermelha, pintou, sobe o giro dos motores, sobe a tensão que sempre existe antes da largada, apagam-se as luzes, vambora, para a largada. O Vettel por fora, Rosberg por dentro, Hamilton botou o carro, Vettel segura a ponta, Hamilton mergulha, toma posição de Rosberg, Felipe Massa vem por fora, vem para ganhar uma posição, para ser o quarto, tocaram no Alonso. Tocaram no Alonso, hein? Olha só, isso já vai dando mais título ainda pro Vettel. Vai dando mais título ainda pro Vettel. A verdade é que o Vettel pulou na frente, o Mark Webber largou mal como sempre. Aí você tá vendo o Felipe Massa tentando ocupar o segundo lugar, partiu pra cima, veio com tudo, Felipe Massa. Veio com tudo e para fazer uma dupla ultrapassagem em cima dos carros da Mercedes. Ele já tinha largado bem, já tinha ganhado uma posição, uma manobra arriscada que ele já tinha tentado no Grande Prêmio da Coreia quando tocou. Ele não tocou, ele rodou para não bater no Hamilton. Eu narrei um toque da roda dianteira esquerda dele na traseira direita do Hamilton. Depois da corrida ele me corrigiu, disse, não, eu não bati. Quando eu vi que eu ia bater, eu virei mais o volante para não bater, por isso rodei. Espetacular a largada do Felipe Massa, Vettel na ponta, Felipe Massa em segundo. Depois nós temos Rosberg e Hamilton. Rosberg acabou recuperando a posição em cima do Hamilton com Hülkenberg, outro que é bom demais de roda, o Hülkenberg, que pulou para a quinta posição, o Raikkonen em sexto. O Fernando Alonso é apenas o 10º colocado. Seria o Fernando Alonso, está na frente do Paul de Resta, tocar ali, vamos ver se ele perdeu um pedaço de asa. Aí vem o Vettel na primeira posição, Felipe Massa na segunda posição. O Felipe disse que tudo que ele queria na vida mesmo agora, ele está negociando, está tranquilo, tá de bem com a vida. Ele queria mesmo era ganhar uma corrida na Ferrari ainda nesse restante de ano. Seria a grande resposta dele, a grande despedida dele da Ferrari. Aí o Vettel na ponta e o Alonso sobrou para ele, Reginaldo. Eu vou dizer mais uma coisa, sobrou duas vezes. Não foi só na primeira curva, não, na segunda foi um toquezinho de roda só. Eu acho que não tocou o bico nem nada, pode ser que no primeiro até tenha tocado o bico, mas duas vezes, dois toques diferentes, porque ele tentou fazer uma largada agressiva e acabou inclusive perdendo uma posição. Tá bem o Button. Lá vem Jason Button, lá vem o rádio do Van der Garde. Qual é a importância que pode ter o rádio do Van der Garde nesse momento? Vou buscar que posição ele está. Eu acho que está em último, confiro, em último lugar. Está em último. Tem importância, Buti? Na verdade, não é que tem importância, é que ele falou que a suspensão dele está quebrada e xingou alguém de idiota. Acho que por isso que a Fórmula 1 fez questão de destacar. E só para falar do rádio do Raikkonen também, o Raikkonen reclamava que bateu nele. Algum idiota, provavelmente é isso. E lá vai o Vettel. Agora não, agora importa. Agora é o rádio do virtual campeão. Olha, Gavão, chamaram o Vettel pro box. Teoricamente, pode ser um pneu furado, um pneu que perca a pressão. Olha só o que acontece. Ele perdeu o controle do carro até, você viu? Ele já entra de forma estranha. Olha, o líder é Felipe Massa, assume a ponta, vai para a liderança. O Vettel vai para a corrida de automóvel. Eu vou te contar uma coisa, Galvão. Por incrível que pareça, a Pirelli tinha previsto que uma das estratégias possíveis era largar com pneu macio, como aconteceu o Vettel, e parar na segunda volta. Que foi o que ele fez. Para já botar o pneu duro ali. Agora o Alonso, deixa eu ver que pneu que ele vai fazer. O Fernando Alonso, primeira coisa é trocar o bico, Reginaldo. Eu vi que houve o toque na asa, assim. Você falou roda com roda. O primeiro teve. No segundo foi roda com roda. Mas o primeiro foi na asa, realmente.
e ela deu uma voadinha, um pedaço que quebrou da asa, volta Fernando Alonso. Então, olha, mudou tudo, mudou a história inteira. O Vettel já parou, talvez, numa estratégia, mas ele entrou de forma estranha no boxe, perdendo um pouco a linha ali na entrada do boxe. Agora vale abrir a asa. Quem tiver menos de 1 segundo tem 2 pontos. Felipe Massa é o ponteiro, vai na ponta, vai tentando abrir vantagem. Tá com pneus macios, mais o Rosberg e o Hamilton também vem com pneus macios, também largaram com pneus macios. E o Felipe Massa faz a volta mais rápida, você acabou de ver aí. Ele acabou de fazer a volta mais rápida, faz um princípio de corrida fenomenal, como nos velhos tempos do Felipe Massa, quando ganhou, quando teve suas 11 vitórias com a Ferrari, quando se transformou no 4º maior vencedor na Ferrari, atrás apenas de lendas, né? Lendas de gente como Schumacher, Ascari e Niki Lauda, só. Nada mal. Para citar alguns nomes. Então ele largou, aproveitou, e com essa parada do Vettel, vamos ver agora como é que vai voltar o Vettel, em que posição. O Vettel volta na 9ª posição. Não, vai cair mais para trás aqui. Vamos dar uma olhada no Vettel, a posição que ele volta, porque parou logo no começo, os carros ainda estão muito próximos, tem que voltar bem lá atrás. O Alonso também volta atrás. O Vettel passa em 17º. Passa na 17ª posição, e Felipe Massa, 1:32.706, de novo faz a melhor volta. Ele está tentando usar da melhor forma possível esse pneu macio. Vamos ver a largada. Aí estão os carros lá atrás. É nessa tomada aí. Vejam que o Hamilton joga o carro pelo meio. O Vettel fecha a porta, é normal. O Hamilton faz a ultrapassagem. O Felipe já ganhou ali do Mark Webber. Como larga mal o Mark Webber? Mas é impressionante como larga mal. Na verdade, o Raikkonen tocou no Webber, o Mark Webber veio para cima do Alonso. Exato. E tocou nele. E tudo acontece de novo em função da olha lá, a má largada do Webber. Porque quando o Raikkonen toca no Webber, já tinha lá na frente Vettel, Hamilton, Rosberg, Massa, e foi o segundo toque. Raikkonen, e depois que viu o Mark Webber. Ele que tinha a quarta posição no grid, olha como vão passando por ele, ó. É impressionante como ele larga mal, como ele sempre larga mal, independente de estar com pneu duro ou com pneu macio. Aí já houve o toque de roda com roda, a traseira dele foi e pegou o bico dianteiro do carro do Alonso. Galvão. Vamos lá, as informações da primeira participação de Marcelo Correge. Oi, Galvão. Eu conversei agora há pouco com o Paul Hembury, diretor esportivo da Pirelli, que não acredita que um carro com pneu macio de largada dure mais do que 8 voltas. No máximo 8 voltas é o caso do Felipe Massa. Mas é a aposta do Felipe, é tentar abrir. Ele abre 1.1 do Rosberg, o Hamilton vem 1.1 atrás do Rosberg, eles vêm mais ou menos na mesma balada. Dessa vez o Felipe virou 1:32.716, que foi a última volta mais rápida. 1:32.746 do Rosberg, 1:33.097. Aí o carro, a câmera on-board do carro do Alonso. Esse 1571 é porque ele está comemorando 1571 pontos antes dessa corrida, que é o recorde de pontos na história da Fórmula 1, por isso ele colocou isso no capacete. Ali, agora, quebrou um pedacinho da asa dianteira esquerda. Nada que afete o carro, mas se ele pretende alguma coisa, tem que parar. E vem um segundo toque, vão por outro ângulo. Ali é o momento que o Felipe já fazia dupla ultrapassagem. Aí o momento do segundo toque, quando ele disputava com o de resta, toque de roda com roda, como disse o Reginaldo. Vamos de novo aí. Aí ele já tomou o primeiro toque. O segundo é do Button. E aí o segundo é do Pérez. Ali, do Button ali. Olha, o Button vinha por dentro, vinha ganhando posições por dentro. E ele tomou o toque por ali. E agora o rádio de Fernando Alonso. Okay, we will have a look at that. Com o inglês carregado de sotaque do Alonso, o que ele disse aí, Curti? Ele reclamou alguma coisa do carro, Galvão. Alguma coisa pesada. Alguma coisa pesada do lado direito. Não sei o que exatamente ele está falando. E tem o Hülkenberg mudando também já para os pneus mais duros. O Hülkenberg ele tinha largado com os pneus macios. O Hülkenberg estava na 6ª posição. Massa é o líder da prova. Rosberg é o segundo, Hamilton é o terceiro, Raikkonen é o quarto, Mark Webber é o quinto. O Hülkenberg era o sexto, que passa a ser o Pérez. Depois vem Richard, depois vem Button. Sebastian Vettel voltou em 17º. Está na 15ª posição. O problema é que o Fernando Alonso está na 20ª posição. É aquela história, a tranquilidade que tem. Porque, Reginaldo, se já era difícil por um desempenho da Ferrari chegar lá na ponta, agora nessa condição, depois dessa parada extra,
na 20ª posição, fica quase impossível para o Alonso chegar em primeiro e segundo. Então o Vettel, mesmo fazendo aquela parada, tem uma corrida sossegada pela frente. Olha o rádio do Alonso. Tem algum problema no carro do Alonso, Galvão? Que quando vira para a direita, se não me engano, é quando tem o problema. E agora o engenheiro dele, o André Stella, respondeu que pode ter algum problema na roda, mas de olhar lá na telemetria, parece que está tudo bem com o carro. Então, né? Toca adiante. O que ele disse foi isso: você está dizendo que tem um problema na direita, mas a gente olhando aqui está tudo bem, não tem problema nenhum. Olhar a telemetria é uma coisa, andar a 320 dentro do carro é outra, né? Ó, Galvão, a gente vê o Felipe na ponta. Um detalhe importante, né, pensando na estratégia da corrida e tudo mais, é que o Webber não largou bem, como você falou agora há pouco. Então, como o Webber é o primeiro carro já com um pneu médio, que teoricamente vai ser melhor como estratégia para a corrida, pelo menos isso ajuda o Felipe conseguir de repente parar em breve e não perder tanto essa vantagem que ele tem para cima do Webber. Olha só, o Jenson Button colocou o pneu macio. Jenson Button colocou o pneu macio. Veja como o pneu macio perde rendimento, Reginaldo. Que a melhor volta passa a ser do Mark Webber com 1:32.419. Ele largou com o pneu médio. Vamos tratar de mole duro, é mais fácil, né? Ele largou com o pneu duro. E já tem melhor desempenho do que aqueles três que estão à frente, que tem pneu médio, que tem pneu macio. Mas um detalhe interessante, Galvão, que nem o Felipe explicou o que aconteceu para ele lá no GP da Alemanha, GP da Europa, na verdade, que foi na Alemanha. O Button largou de pneu duro, nesse caso, e já parou e colocou macio, quer dizer, não funcionou para o Button o fato de ter classificado com pneu mais duro, que se você perde rendimento pensando na estratégia da corrida. Então, às vezes não acontece exatamente como planejado. Está funcionando para o Mark Webber, que acabou de fazer. Ele acabou de fazer o melhor tempo. A gente já disse desde o princípio que aqueles que estavam na frente, o Vettel, o Rosberg, o Hamilton, o Felipe Massa, esses largaram com pneus macios, e dos 5 primeiros apenas o Mark Webber que largou com pneu duro. E aí o Rosberg já vai parando o Rosberg naquele limite de voltas a que se referia o Cloreg, conversando com o pessoal da Pirelli. O Rosberg parou, fechando a 7ª para abrir a 8ª volta. Eles estão na volta de número 8. Eric Mourier aqui tem meio que as cartas na mão agora, né? Porque ele que vai decidir. Primeiro, o Pastor Maldonado tem que ir, a sua patrocinadora petroleira venezuelana tem que convencer, chegar num acordo acerto com a Williams. Depois ele tem que chegar num acerto para ir para a Lotus, para que possam ir se desencadeando todas as condições que levariam o Felipe Massa para o Williams, que continua também negociando com a Lotus, continua negociando com a Force India, mas acho que nesse momento talvez fosse a grande aposta mesmo. Ele está tão bem que está lá na frente, está em primeiro e já vai abrindo 3.3 para Hamilton. Ele virou um 33.0 agora, o Hamilton virou um 33.3. Felipe vai aproveitando muito bem e olha a briga. E olha, é a primeira vez, olha o rádio do Felipe Massa, importante, vamos ver, ele é o líder da prova, uma largada sensacional, uma grande ultrapassagem. Deve estar chamando pro box. Chamou pro box, Galvão. Tá certo? Por isso que ele abre, ele tenta fazer a volta mais rápido possível e vai pro box. O líder da prova vai pro box. É gerar uma coisa importante. Foram 2 edições do Grande Prêmio da Índia. Nas 2 anteriores, o Vettel largou na ponta e liderou o tempo inteiro. Quer dizer, é o primeiro alguém a liderar o Grande Prêmio da Índia que não fosse o Sebastian Vettel, foi o Felipe Massa nessas 9 voltas. Com essas 9 voltas, ele já tinha liderado 4 voltas durante o ano. Agora ele tem 13, ele passa a ser o 7º piloto que mais liderou corridas nesse ano. Lembrando que a liderança do Sebastian Vettel é disparada, maior que a soma de todos os outros. Vamos dizer que ele liderou 7, né? Porque o Vettel parou no final da 2ª volta, né? Então liderou 2 voltas. Mas mesmo assim, com 11, ele já é o 7º. E o Felipe vem abrindo caminho aí, ó. Já vai voltando, já vai abrindo caminho. Botou o pneu duro. Mas o Vettel conseguiu passar por ele, Galvão. Mesmo parando mais cedo e pegando um pouco de tráfego, o Vettel conseguiu passar o Felipe. Quando o Felipe voltou, o Vettel já estava à frente. Aí ele consegue pular, mas ele volta numa boa posição. Aí já brigando com o Bottas, fazendo a ultrapassagem, está na frente do mal. Ele tá ali entre os carros da Williams, está o Bottas
e o Maldonado, ele passou o Bottas e ficou atrás do Maldonado. Enquanto os dois carros da Williams já passou também, já vai abrindo caminho. Na frente do Maldonado estava o Gutierrez, é quem ele já vai para cima. E o Vettel está logo na frente do Gutierrez. E o Burt chamou muito bem a atenção ali. O Felipe tentou fazer as voltas o mais rápido possível, Reginaldo, como tinha pista limpa à frente, para voltar em primeiro lugar. Mas à medida que os carros forem parando, nesse momento o Marco Webber é o líder e volta a fazer a volta mais rápida, 1:31.828. Pérez é o segundo, Ricciardo é o terceiro, Grosjean é o quarto, Sutil é o quinto. O Sutil é o quinto, o Vettel é o sexto colocado já. O Gutierrez é o sétimo, Felipe Massa é o oitavo. O Bottas é o nono, o Rosberg é o décimo, Hamilton é o 11º, Hülkenberg é o 12º, de resto é o 13º, Raikkonen é o 14º, Butler é o 15º, Vergne é o 16º e Fernando Alonso é o 17º, é mais campeão do que nunca nesse momento, Sebastian Vettel. Aí a diferença você vai vendo do Vettel, voltas 7, 8 e 9, como o Vettel é mais lento do que o Mark Webber. O Mark Webber conseguiu ser muito rápido nessas voltas, a partir da volta número 7, 2 vezes ele já fez a volta mais rápida. Ele conseguiu ser muito rápido com os pneus mais duros já utilizados. Passa a ganhar mais rendimento. E aí você vai vendo o Alonso tentando abrir caminho. Vai abrindo caminho de todas as formas. Ele não vai desistir nunca, porque ele não é de desistir. Ele vai vir lá de trás, já vem brigando por aí, já vem tentando a ultrapassagem, já vai fazendo a ultrapassagem em cima do Vergne. Ele faz a ultrapassagem em cima do Vergne, o Vergne recupera, bota por dentro, ele vai pra cima, ele insiste lá na frente, Mark Webber é o líder, ainda não parou, Pérez é o segundo, não parou, Ricciardo é o terceiro, não parou, Grosjean é o quarto, não parou, Sutil é o quinto, não parou, o Vettel é o sexto e já parou, Gutierrez é o sétimo, não parou, Felipe Massa é o oitavo e já parou. Na verdade, parando os outros, Vettel e Massa voltam a ocupar as duas primeiras posições. Veja a dificuldade que o Alonso tem para fazer a ultrapassagem aí em cima do Vergne, piloto da Toro Rosso. Aí o Domenicali, que tá vendo que já foi nessa altura, não tem muito o que fazer. E o Alonso tá aí, eu repito, posso estar estranhando, para quem possa estar estranhando, o capacete dele normalmente azul com amarelo, ele tem um capacete branco com detalhes em vermelho, escrito 1571. É que ao atingir, depois do Grande Prêmio do Japão, os pontos, ele chegou a 1571 pontos e acabou se transformando no piloto com o maior número de pontos da história da Fórmula 1. O Reginaldo lembrou bem ontem no treino, se você não viu o treino, de que claro que mudou, né? Porque a Fórmula 1 já deu 9 pontos para o primeiro colocado, depois passou a dar 10, hoje dá 25 pontos para o primeiro colocado. Então é bem mais fácil atingir essa meta. É bem mais fácil você atingir o maior número de pontos. Agora a gente viu o Domenicali lá, evidentemente há uma briga muito importante, que é pelo título de construtores, que a Ferrari está 10 pontos à frente da Mercedes, a briga aí pelo vice. No rádio ali do Pérez, a McLaren falando que o ritmo dele é bom, ele está em segundo agora, para ele manter esse ritmo e, na verdade, ele está ali, né, Galvão, assim como o Webber, porque não pararam ainda. Se o Ricciardo também o terceiro, também ainda não parou. E olha, o Sebastian Vettel já vai fazendo a escalada dele para voltar para a ponta. Ele já fez a ultrapassagem em cima do Sutil, agora faz a ultrapassagem em cima do Grosjean, faz a melhor volta da prova, é aplaudido pela equipe. É um show de Sebastian Vettel esse Campeonato Mundial de 2013. 1:31.358 faz o Sebastian Vettel, faz a melhor volta da prova. O Felipe Massa virou 1:32.578. Tem a oitava posição, ele precisa passar o Gutierrez, o Sutil e o Grosjean para tentar se aproximar do Sebastian Vettel. No momento o Mark Webber é o primeiro, Pérez é o segundo, o Ricciardo é o terceiro. Aí você vê a comparação, você vê que a partir da volta número 11, já mais desgastados os pneus do Mark Webber, que largou com esses pneus mais duros. Já na volta de número 11, nós estamos na volta de número 12, na volta número 11 foi mais rápido, claro que foi mais rápido o Sebastian Vettel, até porque é a volta mais rápida da prova até agora. A volta de número 11 de Sebastian Vettel. A tendência, Galvão, lá no final da corrida, se nada de excepcional acontecer, é os dois se encontrarem de novo ali, né? Em primeiro e segundo, e aí é que a gente vai ver essa disputa pelo primeiro. Hoje, nesse momento, seria mais do Vettel, que ele está a 14 segundos, 14,4 atrás do Webber, já com uma parada. Mas vamos lembrar... Mas ele vai ter que fazer 3 paradas. A desvantagem do Webber é que em algum momento ele vai ter que usar o pneu macio, né? O pneu macio a gente já viu que não dura muito, então
a vantagem que ele está levando agora no início. O carro que está na frente do Felipe Massa, que é exatamente o Gutierrez, está sob investigação por ter queimado a largada. Isso vem rapidinho, eles vão olhar ali a repetição da largada. O Gutierrez, que nesse momento é a 7ª colocação, o Felipe Massa é o 8º, está coladinho ali atrás dele. E o Gutierrez está sob investigação, Weber e Vettel. Setor 1, o Vettel é mais lento. Setor 2 é mais lento. Setor 3 ele é mais rápido. Comparativo entre os dois, o Mark Webber está na primeira posição. Ele fez o melhor terceiro setor agora, o Mark Webber. O Webber tem uma ótima prestação, largou mal, perdeu uma série de posições de novo, se tocou com o Raikkonen, perdeu posições para o Felipe Massa, perdeu posição para o Raikkonen. E depois ele volta, ele pega um ritmo forte. Ele, Pérez e Ricciardo ainda não pararam, por isso são os 3 primeiros colocados. Vettel vem na 4ª posição. Felipe Massa, que chegou a liderar por 7 voltas, é o 8º colocado nesse momento. E você vai de carona, vamos embora, de carona com o Felipe. Aí você está vendo a colocação como seria, né? Nesse momento o Vettel indo para 312 e o Alonso ficando com os 207, com os quais largou. Porque o Vettel... Tá meio estranho isso aí, eu não concordo com isso não. Porque agora o Vettel já pulou para terceiro, ele pulou para terceiro, né? Agora ele passaria a marcar 15 pontos. Marcando 15 pontos. Marcando 15 pontos, ele iria, nesse momento... Com o terceiro ele marca mais, agora ele estaria indo para 309 pontos contra 207, é bem mais de 100 pontos, 102 pontos nesse momento, e nós teríamos 75, isso é que precisa ser explicado. Nós temos o Grande Prêmio no próximo fim de semana, o Grande Prêmio de Abu Dhabi, é interessantíssimo, daquele que começa de dia, acaba no escuro, e é fantástico o circuito de Yas Marina. É difícil de ultrapassar, mas é fantástico o circuito de Yas Marina. Depois nós vamos ter um intervalo de 1 semana. E aí, de 2 semanas até o Grande Prêmio de Austin, no Texas. E depois tudo termina no grande espetáculo em Interlagos, dias 22, 23 e 24. Já comprou seu ingresso? Garanta a sua presença, se não vá lá. Compareça a Interlagos, vai ver, é uma grande festa, é sempre um grande barato ver uma corrida de Fórmula 1 em Interlagos. E para você que vai acompanhar na Globo em todo o Brasil, olha, estamos numa série de surpresa, vamos fazer um grande fechamento de temporada na transmissão da Globo no Grande Prêmio de Interlagos nos dias 22, 23 e 24 de novembro. Aí a batalha pelo 5º lugar com o Sutil, com o Gutierrez e com o Felipe Massa. O Massa no momento é o 7º colocado. Mark Webber é o 1º, Pérez é o 2º, o Ricciardo parou. Depois veio o Vettel na 3ª posição. Estes já completaram a volta de número 14. O Ricciardo não tinha parado, ele foi superado pelo Vettel, é o 4º colocado, o Sutil é o 5º, Gutierrez é o 6º, Felipe Massa é o 7º colocado. E repito que continua sob investigação o Gutierrez por ter queimado a largada, e o Felipe Massa vai para cima dele, vai tentar a ultrapassagem. Globo, a gente se liga em você. Renan Sandeiro Stepway, a vida pode ser mais surpreendente. Nós vamos aqui nos aproximando das 8 horas da manhã e é bacana porque olha lá, o Gutierrez vai ter que fazer uma passagem pelo box. Foi confirmado que ele queimou a largada. Ele tem aí 3 voltas para fazer essa passagem pelo box. Vai sair da frente do Felipe automaticamente. O Felipe ganha uma posição e vai ter que partir para cima do Sutil. Ele tem 2 segundos e 2 atrás do Sutil. O Gutierrez vai, então é o momento. Olha lá, vamos ver. Onde é quem se mexe ali? Cadê o Gutierrez ali? Olha, estou enxergando uma barbaridade. O Charles White está enxergando uma barbaridade, viu? É que na verdade tem um sensor, né, Galvão? Tem um sensor ali, ó, deu pra ver ali, ó. É claro que eu tô brincando, né? Tem um sensor por ali. Tem um sensor embaixo do carro que se o carro faz qualquer movimento durante a luz vermelha, é detectado. É, porque no visual, amigo,
É muito complicado você saber para colocar sob investigação, mas ficou ali. E o Sebastian Vettel faz a volta mais rápida. É a segunda vez que ele faz a volta mais volta. 1:31.021, está na terceira posição. Lembrando que ele parou no final da segunda volta. Marco Webber e Pérez, que são os dois primeiros, ainda não pararam. Felipe Massa vai para a sexta posição. Ele chegou a liderar por 7 voltas. Agora o importante do Felipe mesmo, Reginaldo, foi a largada agressiva, ganhando uma posição, ganhando a posição para cima do Webber, pulando para a quarta posição. E depois a dupla ultrapassagem, mas de uma vez só, passando numa curva, passando o Hamilton e o Rosberg. Ou seja, ele repetiu o que tentou fazer no Grande Prêmio da Coreia. Lá ele viu que exagerou um pouquinho, que ia tocar, ia bater no carro do Hamilton, virou um pouco mais o volante naquela rodada, fez uma cuida de recuperação. Hoje funcionou. Olha o rádio do Pérez aí. O Pérez, por enquanto, é o segundo colocado. O Pérez conversando com a equipe, que eles continuam no plano A, né? Lembrando que quando fala plano A, plano B, falando se vão ser 2 paradas ou 3 paradas, acredito que o plano A seja de 2 paradas, então eles estão mantendo esse plano. E ali o Felipe Galvão, o Gutierrez vai ter que fazer a passagem pelo box, né, para cumprir a punição pela queima de largada, o que é muito importante para o Felipe, porque você vê que ele não está conseguindo passar pelo Gutierrez, que está segurando o ritmo dele. Está segurando o ritmo dele, tanto que o Sutil à frente, ele estava 2.2, o Gutierrez já entrou para cumprir a punição. E o Hamilton já vinha se aproximando ali do Felipe Massa. Vamos ver se ele consegue andar mais rápido agora. O Felipe está mandando um 32,6. O Sutil está mandando um 32,1. O Felipe estava 2.2 atrás do Sutil, agora já está 3.2 atrás do Sutil. Por quê? Porque ele perdeu tempo. E Vettel volta mais rápido, um 31,008, é uma atrás da outra. Ele está 3.6 atrás do Pérez. E o Pérez não parou, e ele já parou, Reginaldo. É impressionante. Olha, nesse momento, ele está 12.4 atrás do Vettel. Qual é o tempo que se perde numa parada? 23,5. 23,5. Então ele já parou. Ele já perdeu 23,5 em relação ao Mark Webber. E desses 23,5, ele já recuperou 11. Porque ele está 12,5 atrás do Mark Webber. É uma corrida dele e tem uma corrida dos outros. Só tem o seguinte, né? Que se o Webber conseguir de fato fazer 20 ou até um pouquinho mais de voltas com esse pneu, aí ele vai para 2 paradas só, e o Vettel, como parou cedo, vai para 3. Tem esse questão da parada do rádio do Button. E a equipe informando o Button que a corrida dele é contra o Alonso. Tem uns rádios que a gente não entende mesmo. Fica preocupado não, Luciano. Tem rádio que não dá para entender mesmo. Não entender o que fala, não entender a mensagem, né? Porque a corrida dele é com o Alonso. O Alonso, nesse momento, você está vendo aí na 14ª posição. A melhor volta dele foi um 31.687. Ele fez uma parada, tem ali, largou com o pneu médio, botou outro pneu médio. Ou seja, largou com o pneu mais duro, botou outro pneu mais duro. Olha só, a sujeira que foi ali na lente da câmera, ela automaticamente se limpa. Essa tecnologia é absolutamente espetacular. Vambora com o Alonso. Aí já a mudança. Já passamos pro carro do Pérez, porque ele veio na segunda posição. Deve ser boxe. A McLaren, lembrando o Pérez, que ele na verdade ele não está correndo contra o Vettel. Não se preocupe com o Vettel, conserve os pneus, porque seria bobagem gastar energia e principalmente desgastar o equipamento para tentar brigar com o Vettel, que sabe que não existe como brigar com ele. Ele tem que brigar com o Mark Webber, ele tem que brigar com o Felipe Massa e Hamilton, que vem vindo de trás. O Ricciardo, né? Tá muito bem na corrida. É que o Ricciardo não parou, né? O Ricciardo está ali, mas eu diria mais o Massa e o Rosberg. O Massa que é o 6º, o Rosberg é o 7º, o Hamilton é o 8º, porque esses já pararam. E esses vêm de trás. Aí veja o Vettel em relação ao Pérez, o quanto ele é mais rápido. Meio segundo, 4 décimos, 1 décimo total, 1 segundo, 0,66. 1 segundo, 66 milésimos foi mais rápido nessa volta do que o Pérez. A diferença é de 1,4, ele já chega na outra volta e já passa. Deixando também o Webber de lado, né, pelo fato de ter um carro da RBR, o Pérez está na mesma situação do Ricciardo e do Sutil, sem parar, e são esses que estão entre os 5 primeiros. E falando daqueles 3 que eu dizia, do Massa, do Rosberg e do Hamilton, o Hamilton é o mais rápido deles.
Felipe Massa virou um 32.524, o Rosberg virou um 32.215 e o Hamilton virou um 31.858. O Felipe precisava apertar um pouco o ritmo para quando os outros pararem ele se aproximar da frente e não, agora ele corre o risco de ser ultrapassado pelo Rosberg, que está 0.8 na frente apenas, pode abrir a... Tim trabalhando para levar você ainda mais longe. Aí você está vendo a repetição da ultrapassagem do Fernando Alonso em cima do Gutierrez. Você vai ver por outro ângulo. O Gutierrez fez aquela passagem pelos boxes para cumprir a punição por ter queimado a largada. O Alonso abriu a asa está sendo aberta antes nessa posição esse ano em relação aos anos anteriores. E o Alonso fez a ultrapassagem, então pulou para a 13ª posição. O único risco que possa correr o Vettel para não ser tetracampeão, o tetracampeão mais jovem da história, hoje seria o Alonso chegar em primeiro ou segundo. Já tomou um troco, ele passou, tomou um troco. E está ali brigando pela 3ª, pela 14ª posição com o Gutierrez. É que na sequência vem a reta, né, mais longa, a reta principal depois da curva 3. Passa numa e perde na outra. Passou por ele. Passa numa e perde na outra. O Alonso agora, como é experiente e esperto, vai esperar atrás dele aí na reta do box e vai ultrapassar na reta principal. Ele esperou, viu que ele não foi para o ataque na reta do box. Agora olha como ele entra, ó. Olha como ele entra. Vai entrar mais forte. Vai poder abrir a asa também o Gutierrez para se defender. Ele vai poder abrir a asa. Porque os dois, olha, abrindo a asa, o Alonso vai ter... Eles vão mergulhando ali para cima. Vai mergulhando o Gutierrez para fazer a ultrapassagem em cima do carro retardatário. O Alonso ficou atrás e não conseguiu fazer a ultrapassagem. Por quê? Porque o Gutierrez pegou o vácuo do carro da frente e ainda abriu a asa. Então Lembrando dessa vez não deu. Exato, que você tem a permissão de abrir a asa quando tem um carro na nossa frente. Não importa que seja disputa de posição. Se for um retardatário também funciona, o que acabou ajudando o Gutierrez e acabou com o plano do Alonso. Estamos na volta de número 21 de um total de 60 voltas e o campeonato. Desse jeito vai ter o seu campeão, vai conhecer o seu campeão, o tetracampeão, o mais jovem tetracampeão da história, 26 anos de idade. Lembrando que quando o Schumacher foi tetracampeão e não em sequência, porque quando ele foi tetracampeão em sequência, o Schumacher, quando foi tetracampeão em sequência, tinha 33 anos. E quando o Fangio foi tetracampeão em sequência, tinha 46 anos. E ele está chegando... 34 o Schumacher e 46 o Fangio. E ele está chegando ao tetracampeonato em sequência aos 26 anos de idade, né? É que os tempos mudaram também. Com praticamente metade da carreira ainda. Olha aí, o Vettel já passou o Pérez, né? Agora oficialmente já em segundo lugar. E você vê uma boa corrida do Pérez, hein? Que está precisando mostrar serviço, que está praticamente, pelo que se diz, né, no rádio paddock, praticamente perdendo seu lugar na McLaren. Galvão. Perdendo o Pérez? O que se fala é que eles vão confirmar agora, porque tem até o dinheiro, etc, etc. Olha, a não ser que você... Rádio paddock é rádio paddock. Eles tinham vontade de mandar embora. O Felipe Massa negociou com a McLaren na possibilidade até do Pérez sair. E o que se diz é que vai assinar. Mas vamos esperar. Seria bacana até que vai que abre uma possibilidade para o Felipe na McLaren. Você viu o Alonso de novo abrindo caminho em cima do Gutierrez, né? Aí tá a repetição. E com isso ele vai para 13º. Dos pilotos que estão na briga, que interessa para a briga de construtores, né? Os da Ferrari e os da Mercedes, o Alonso dessa vez é o último, né? Ele é 13º. O Hamilton está em 8º, o Rosberg em 7º, o Felipe Massa é o primeiro deles em 6º. Com isso, o Construtores iria para Ferrari 305 contra Mercedes 297. É a grande briga pelo vice-campeonato. E a diferença de segundo para terceiro aí vale qualquer coisa em torno de 25 milhões de dólares de premiação. Um pouco mais de 50 milhões de reais, bota ponto 2, 55 milhões de reais é uma graninha para ninguém botar defeito. O Vettel voltou a fazer a volta mais rápida, 1:30.337. Olha o rádio do Pérez e já o Correio fala.
A McLaren lembrando o Pérez que tudo bem que o Vettel passou por ele e que ele está num ritmo muito bom, conseguindo até abrir vantagem para os carros que estão atrás dele na mesma estratégia, como é o caso do Ricciardo, por exemplo. Então que está tudo bem e o Pérez só respondeu ok. Ele conseguiu abrir vantagem, 1 milésimo. O engenheiro às vezes é tão bondoso. Ele fez 32.233, o outro fez 32.234, deu 1 milésimo. Ele estava 1 milésimo mais rápido do que o que vinha atrás dele na volta anterior. Nessa volta, o Pérez virou 31.5, o Ricciardo virou 32.0, aí sim ele foi meio segundo mais rápido. O Felipe Massa 1.31.6, o Rosberg 1.31.5 e o Hamilton continua sendo mais rápido dos três, 1.31.2. Diga lá, Marcelo Corrêa. É justamente sobre o Pérez, Galvão, porque ele luta nessa corrida aqui na Índia para fazer a melhor posição da McLaren no ano. O melhor resultado da McLaren em 2013 é o 5º lugar do Button na China. E aí, com esse resultado mantido até o fim do ano, a McLaren vai se igualar com a temporada de 66, em que o Bruce McLaren conseguiu apenas um 5º lugar e foi até hoje o pior ano da McLaren na Fórmula 1. De quando ela surgiu depois, Bruce McLaren, daí a equipe se chamava McLaren, o neozelandês Bruce McLaren, que fundou a equipe, deu à equipe o nome dele de McLaren. Essa equipe depois foi vendida para o Ted Meyer. Emerson Fittipaldi foi campeão do mundo com o Ted Meyer na McLaren e depois ela foi vendida para o Ron Dennis e o Ayrton Senna foi campeão do mundo na McLaren com o Ron Dennis. A McLaren extremamente ligada ao automobilismo brasileiro. E hoje quem manda é a Mercedes. Hoje quem manda é a Mercedes e tem um contrato. O Ron Dennis manda um bocado, meu amigo. Que não fez um acordo fez um acordo com a FOM, a Mercedes vai sair, porque vai entrar a Honda. E porque o Toto Wolff comprou a grande parte. E embora o Ron Dennis seja ainda o executivo, né, o presidente da Mercedes, da McLaren, e que é quem cuida também do carro de rua da McLaren, que é uma coisa muito importante para eles. Tem o Ron Dennis, tem o Mansur Ogier, um árabe que sempre teve muito, chegou a ter ser o maior acionista, tem um grupo do Bahrein, mas o Ron é quem ainda comanda as coisinhas ali por trás. O Marsh, que a gente fala sempre, é um funcionário contratado como team principal, como diretor geral da equipe da McLaren. Luciano Burti, o que você tem de rádio? Felipe Massa vai aí abrindo caminho. Foi o rádio do Raikkonen, Galvão, que não foi tão importante quanto a gente viu agora aqui, mas o rádio era para ele começar a sair do vácuo dos carros que vão à frente para conseguir diminuir a temperatura do motor, que está muito alta. Está aí o Raikkonen atrás do Hülkenberg, está muito perto, está superaquecendo o motor, mas a gente viu na disputa ali que o Rosberg foi muito agressivo para cima do Felipe, conseguiu ultrapassagem ali até de forma perigosa, que se jogou para cima dele, para cima do Felipe na freada, mas o Felipe conseguiu retomar a posição. Então tem uma briga muito boa ali na frente. Era aquela briga que eu dizia que vale a 6ª posição. O Rosberg está na condição de abrir asa. Vamos ver o que diz o rádio do Hülkenberg. Nada. Absolutamente nada. Volta de número 25 no total de 60. Felipe Massa continua se mantendo à frente do Rosberg. O Mark Webber é o líder, tem 11,1 de vantagem para o Vettel. O Vettel volta a fazer a volta mais rápida, 1:30.188. O Pérez é o terceiro, vai muito bem na corrida. O Pérez, Ricciardo é o quarto, Sutil é o quinto. Desses 5 primeiros, só o Vettel que parou. E aí vem o Felipe Massa na 6ª posição. O Rosberg é o 7º, Hamilton é o 8º. E esses 3 vêm numa briga dura por aí. Globo, a gente se liga em você. Santander Conta Integrada, conta mais maquininha, abra a sua. Aí a gente vem com as repetições, a repetição sempre acontece alguma coisa, você viu uma travada de pneu, aí falta a pista, volta em cima do outro, que vem atrás se aproveita, exatamente o Raikkonen, se aproveita para fazer a ultrapassagem, por isso o Raikkonen é o 10º colocado. Sobrou pro Bottas por ali, o Hülkenberg e o Raikkonen passaram, e aí a repetição. Olha o Raikkonen como vai, com toda a experiência, se bem que vem tendo um comportamento muito mais discreto do que teve durante toda a temporada. Diga, Butch.
O rádio do Hülkenberg foi falando sobre a equipe, falando: você não levou vantagem nessa manobra que ele saiu da pista, porque estavam discutindo muito ontem. Daí a volta mais rápida do Vettel mais uma vez. É a quarta. É a quarta volta mais rápida. 30.1, enquanto o Weber na frente vira 30.4, a diferença de 10.8. Essa briga que tá bonita, olha só. O Sutil é o quinto colocado e ainda não parou. O Felipe Massa veio atrás dele, é o sexto colocado. O Rosberg já tentou passagem, o Felipe já recuperou posição. E o Hamilton, que era o mais rápido dos três, chegou na briga. Esses três, eu me arriscaria a dizer que um deles vai brigar pelo pódio, Reginaldo. Um deles vai brigar pelo pódio, porque o Mark Webber tá lá na frente. O Pérez e o Ricciardo, que estariam ali, podem perder. Ainda não fizeram a primeira parada. E a diferença que eles têm agora, do Sutil, que é o quinto, para o Ricciardo, é de 2.4. E depois do Ricciardo para o Pérez é que a diferença é grande. Então, o duro seria um dos três. Massa, Rosberg ou Hamilton. Um dos três conseguir chegar no Pérez, que no momento é o terceiro colocado. Você falou do Raikkonen, Galvão. É impressionante, né? Desde o anúncio de que ele estava indo embora para a Ferrari. Não sei se por lado de falta de mudança de atenção, de atitude da equipe Lotus, ou por ele mesmo, né? De repente perde aquele ímpeto. Um piloto que neste ano já conseguiu até o recorde histórico de 27 corridas marcando pontos neste ano, somando com as corridas em que ele marcou ponto no ano anterior. Você vê que tudo muda para ele. O Grosjean nas últimas 4 corridas chegou à frente dele, tem classificado à frente dele, e até o pit stop dele nessa corrida, o pit stop que ele já fez, foi incrivelmente ruim. A equipe, que normalmente todo mundo perde efetivamente de trabalho 2.8, 2.5, perdeu 6.2 na parada. Teve problema na troca do pneu. Aí vem a briga, você tá vendo o Sutil, que é o quinto, Felipe Massa, que é o sexto, o sétimo é Rosberg, vem pro ataque de novo em cima do Felipe. Felipe se defende, balança o carro de um lado pro outro. Rosberg, que anunciou um casamento. Há muito tempo tá noivo, há muito tempo já praticamente tem uma vida de casado com a Vivian. E agora eles moram em Mônaco juntos, um lugar muito bonito, de frente pro mar, um dos prédios mais cobiçados, onde morava, por exemplo, nosso amigo Thierry Boutsen, velho companheiro e grande amigo do Ayrton Senna. E o Job Scheckter morou lá, o Kevin Rosberg morou lá, o David Coulthard. É um lugar que os pilotos gostam. E ele agora anunciou o casamento. Está de bem com a vida e anunciou o casamento do Nico Rosberg. E agora vai pro box. E o rádio do Vettel. A equipe falando pro Vettel que se ele manter esse ritmo que ele tá, é muito bom. Óbvio que é muito bom. Se ele mantivesse esse ritmo, seria muito bom, porque, óbvio, ele tá sempre mais rápido. Você acabou de falar, Galvão, ele tem feito volta mais rápida atrás de volta mais rápida, então, obviamente, isso é bom. Aí você vê o Rosberg parado e aquela história, né, Reginaldo? Ele vinha se desgastando e gastando equipamento, que não conseguia fazer a ultrapassagem em cima do Felipe. A equipe mudou um pouco a estratégia para devolvê-lo com pista limpa. Isso é que é importante hoje no trabalho da equipe, é imaginar a situação que está à frente com a ajuda do computador para devolvê-lo com pista limpa. E repare que devolveram realmente com pista limpa. Devolveram na frente do Raikkonen e devolveram com pista limpa. Então agora ele vai poder, com pneus novos, andar mais rápido. Ou seja, para quando o Felipe parar, ele ter a possibilidade de fazer a chamada ultrapassagem nos boxes. Quando o Felipe voltar atrás dele, já que ele está de cara pro vento. Aí, o Marco Webber, que foi chamado finalmente agora, para. Então nesse momento nós temos Pérez, Ricciardo, Sutil e Bottas. E mais o Verne. Apenas esses não pararam ainda depois de 28 voltas. Estamos na volta de número 29. Globo, a gente se liga em você. Petrobras, gente, é o que inspira a gente. E diferente do esperado, Galvão, o Webber colocou pneu macio. Todo mundo, eu mesmo achava que ele ia deixar o pneu macio pro finalzinho da corrida.
mas ele colocou o pneu agora, então vamos ver o que acontece. E o agora, Pérez também. Quem ataca ali o Felipe Massa é o Hamilton. E o Pérez voltou ali, ó. O Pérez parou e voltou atrás deles ali, ó. Então nós temos agora o Mark Webber que parou. Então nós temos o Vettel, temos o Ricciardo, o Felipe Massa, o Sutil, depois o Felipe Massa, depois o Hamilton. Essa é a briga de momento. E aí o Grosjean bota de um lado, bota. Que é isso, Grosjean? Bota de um lado, bota, e vem bronca por aí, só pode ser. Fazendo teatro, né? Ok, we are talking about it now. O Grosjean reclamando aí do Gutierrez que vai à frente. Talvez o Gutierrez mudou um pouco a faixa. E o Grosjean atrás talvez tenha exagerado também um pouco naquele vai pra lá e vai pra cá. Mas ele tá reclamando de estar sendo bloqueado. Exagerou, né, Butch? Porque o Gutierrez mudou uma vez só, né? Ele fez um pouquinho de teatro aí pra televisão. E olha, eu vou dizer uma coisa, faz tempo, viu? Olha, o acidente envolvendo o carro, eles botaram isso, que é o acidente envolvendo o carro do Gutierrez com o Grosjean. Ele está sendo investigado faz tempo, porque nesse momento o Grosjean é 14º e o Gutierrez é 17º. Aquela imagem é muito atrasada, muito antiga, aquela imagem. Aí a equipe Ferrari aguardando, o Vettel é o primeiro, Mark Webber parou, voltou e é o segundo, é domínio total da Red Bull. O Ricciardo não parou, o terceiro, depois já vem a briga, essa briga aí, ó. Sutil, esse é quarto, Massa, esse é quinto, Hamilton, esse é sexto, Pérez, esse é sétimo. Essa é a briga do momento e hoje, para que você possa curtir a Fórmula 1 e acompanhar nesse momento, mais campeão do que nunca, mais tetracampeão do que nunca, Sebastian Vettel que vem na ponta, o Alonso apenas o 12º colocado, Pérez parte ali para o ataque, por isso nós não estamos exibindo o Globo Rural, que volta no próximo domingo em sua edição normal. Aí a batalha pelo quarto lugar, Sutil, Massa, Pérez e Hamilton. O Pérez fazendo a ultrapassagem, fazendo a ultrapassagem para cima do Hamilton, que vinha rápido. É bom lembrar que o Pérez acabou de trocar os pneus. O Felipe Massa e o Hamilton. Macio. E o Felipe Massa e o Hamilton trocaram os pneus faz tempo. Ele botou pneu macio. Então o próximo que ele vai atacar é Felipe Massa, sem dúvida nenhuma. Será o próximo que ele vai atacar. E aí Sebastian Vettel, é aquela coisa, não adianta. Eu me lembro de uma frase do saudoso Boco, Zé Carlos Patti, lá atrás, ele voltando do grande prêmio em Long Beach, numa escala e conversando com ele. Esse negócio de... Vocês ficam falando essa coisa que o piloto que está na frente, ou que tem posição, está em segundo, está terceiro, com a posição, ele tem que tirar o pé, andar devagar, para economizar. Se você tirar o pé, amigo, você perde a concentração. Dizia o saudoso Moco, o saudoso Zé Carlos Patti. Se você diminuir demais, perde a concentração. O campeonato está na mão do Vettel, ele está em primeiro, o Alonso está lá atrás, o Alonso está parando de novo e ele está travando o pneu lá na frente, Reginaldo. Olha, o Alonso fez a troca e o Massa também. Eles fizeram praticamente na mesma volta aquela perfeição do trabalho, né? Calcula-se o tempo que estão distantes na pista para fazer a troca dos dois na mesma volta. E colocaram um pneu macio. Estão trocando estratégia para pneu macio. Porque vão mudando, porque viram que a coisa eles vão ter que ganhar a posição. Olha o Vettel. E chamaram o Vettel pro box, Calvão. No box, lá vai ele. Aí você tá vendo o Sebastian Vettel, que vem para a segunda parada dele, perfeita. Mais uma vez a equipe Red Bull faz o trabalho para voltar, vai voltar o Sebastian Vettel, o Webber era o primeiro, nesse momento o Webber vai voltar para a primeira posição, Vettel vem, a vantagem era grande, ele volta ainda, deve voltar ali na frente do Ricciardo. Aí vai voltar na segunda posição. Vai voltar na segunda posição o Vettel, inversão agora do Mark Webber com o Vettel. E depois o Ricciardo, que ainda não parou, e o Sutil, que ainda não parou. Lá se vão 31 voltas completadas, mais da metade da corrida. E Ricciardo e Sutil ainda não pararam. Logo, a gente se liga em você. Nova skin, pediu diversão, pediu nova skin. No próximo final de semana nós vamos ter o Grande Prêmio de Abu Dhabi.
É uma grande festa sempre da Fórmula 1, o Grande Prêmio de Abu Dhabi, no deserto, passa por baixo do hotel e começa de dia, termina de noite. É sempre uma grande festa, o Grande Prêmio de Abu Dhabi, que deve ser o Grande Prêmio de comemoração do título do Vettel. Vamos ver a repetição aí. O Grosjean como vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima e vai pra cima, meu amigo. E foi pra cima do Alonso ali, né? Passou o Grosjean pra cima do Alonso. Ou o Felipe Massa. Passou o Felipe Massa que tinha parado, porque tinha parado para trocar os pneus. E o Hamilton tá logo atrás dele. Massa voltou na 10ª posição, perdeu essa 10ª posição pro Grosjean. Olha o Button. Geralmente o Button ele não é muito arrojado. Aí foi arrojado demais, espalhou, errou. Mas o Alonso passou por ele com a asa aberta e na freada o Button se jogou para cima e passou. E tentou passar de volta, né? Mas assim, ele geralmente não faz isso. Olha ali, Galvão, o Webber que tinha acabado de parar para trocar o pneu macio, acho que foi só para tirar o pneu da frente, deu 2, 3 voltas, parou novamente, colocou o pneu médio agora. E foi exatamente o que o Vettel fez no começo da corrida. Ele largou, Reginaldo, deu 2 voltas, tirou, é obrigado a usar os 2 tipos de pneus, tirou o pneu macio da frente. E o Webber fez agora, botou o pneu macio, deu 2 voltas e voltou. E agora, com o carro mais leve, pelo que ele andou e pelo que estão mostrando, o Ricciardo que ainda não parou, o Sutil que ainda não parou, o Webber vai até o fim. Exatamente. Ele deu 2 voltas rápidas com o pneu macio, bota de novo duro e vai até o fim. É isso que a gente já tinha previsto lá atrás, que a corrida seria muito boa entre o Webber e Vettel no final, por causa dessas 2 paradas do Vettel. Ele deu 28 voltas com o primeiro pneu, o pneu mais duro, com o carro largando com o tanque cheio. Agora ele tem que dar 28 com o carro bem mais vazio. Nós temos aí Hülkenberg e Bottas. Estão sob investigação porque passaram do limite ali da pista. Quer dizer, bota as rodas para fora da linha branca. Foi aquela manobra, Galvão, que teve até o rádio do Hülkenberg, quando o Hülkenberg passou pelo Bottas e foi para fora da pista, e aquilo pode ser considerado um ganho de vantagem, né? Porque se ali fosse grama, por exemplo, ele não teria executado a manobra, então pode ser que tenha alguma punição. Isso vai acontecer. Vamos lá com a informação do Marcelo Correia. Oi, Galvão, só para lembrar que nos treinos livres de sexta e de sábado, as 2 RBRs tiveram muito problema de desgaste com os pneus macios. Por isso até essa estratégia de pouquíssimas voltas com os pneus macios, só para constar e depois voltar para os pneus médios. Bem lembrado, 2 voltas só para o Vettel no começo da corrida, 2 voltas só para o Mark Webber no meio da corrida, e o Vettel, só para não perder o costume, fez volta mais rápida de novo. E a equipe chamou atenção, falou: o Vettel, você precisa dos pneus para todo esse trecho da corrida, que esse trecho deve ser até o final. Então, falou, não é agora, chamando a atenção que ele acabou de fazer a volta mais rápida, então que ele não deve fazer isso para conservar os pneus. Ele virou um 29,1, é uma volta que chega perto do absurdo, né? Se a gente ficar vendo aqui, o Rosberg virou 30.0, o Grosjean 30.3, o Felipe 30.6, o Hamilton 31.0, ele virou 1,29,1. É aquela coisa o piloto tá se sentindo bem no carro. Você piloto tantos anos, o piloto ele tá se sentindo bem no carro. Vamos fazer o quê? É corrida, chama corrida. A corrida é feita para dar o mais rápido possível. Ele tá se sentindo bem no carro. E provavelmente, Gabão, ele tá tão bem no carro que às vezes você também, quando relaxa e não passa do ponto em uma freada, e o chamado guiar redondo, sabe? Que é o volante bem suave e tudo mais, você consegue às vezes andar mais rápido do que tentando andar rápido demais, e deve ser isso pro Vettel. Ele não tá forçando, ele não tá sobrecarregando ali o desgaste de pneus, mas o carro é rápido, ele tá num momento brilhante e acaba tendo uma volta rápida como essa, mesmo sem fazer muita força. E tá certa a equipe de chamar a atenção e dizer, peraí que você tem que levar esses pneus até o final, que é para terminar com chave de ouro, Reginaldo. É para terminar com vitória. Esquece do Alonso, esquece o dia do Alonso, esquece o que o Alonso possa fazer, até porque o Alonso nesse momento tá na 13ª posição. Então esquece do Alonso, é para fechar com que vitória, mas já seria essa? 7ª consecutiva? 6ª consecutiva? 6ª consecutiva, 10ª no ano. 10ª no ano. E 7 pole position. E chega e ganha e vai pro alto do pódio e faz a festa que tiver com todos os méritos. Aí você tem a estratégia de pneu utilizada.
O Vettel 2 voltas com o pneu macio e depois só usou os pneus médios. O Mark Webber também 2 voltas com o pneu macio, mas não naquela ordem que apareceu ali. A estratégia de cada um. O Vettel primeiro, ele está 12,7 na frente do Webber, caminho aberto para mais uma vitória. Sutil vem na terceira posição, 5,6 atrás do Mark Webber, e não parou o Sutil. E é difícil fazer uma parada só, porque nós estamos na volta 36 no total de 60 e ele é obrigado a usar pneu macio. Olha o rádio do Mark Webber. A equipe também falando pro Webber basicamente a mesma coisa, que os pneus vão aguentar bem até o final da corrida, e para não fazer nada maluco, né, nesse meio tempo, quer dizer, não precisa andar muito rápido, tem só que levar os pneus até o final, até porque a vantagem do Vettel é de 13 segundos, então teria que se sacrificar muito todo o equipamento para conseguir chegar no Vettel. Não seja doido, né? Não seja doido. Qualquer coisa por aí. E aí 36, que claro, a tradução do Guto foi ao pé da letra, né? Literal, como a equipe disse, mas no fundo é não seja doido, não seja tonto, não faz bobagem aí. Sutil é o terceiro, o Raikkonen é o quarto. O Raikkonen fez uma parada, agora há pouco ele estava na 10ª posição, ele vem andando forte, vem andando um 30,293. Eu queria falar do Sutil. Volta número 36, ele está em terceiro, não parou. Mas ele não consegue fazer a estratégia de uma parada só, porque ele tem que usar pneu macio. É obrigado a usar o pneu, os 2 tipos de pneu. Nós temos aí, quando eles completarem esta volta, nós vamos ter ainda 24 voltas para o final. Não dá para fazer. Será que dá para fazer 20 voltas de pneu macio? Para ele levar mais 4 aí? Não dá. Absolutamente impossível. Então ele vai ter que levar isso aí. Com um carro mais leve, ele vai ter que levar para fazer 10 voltas com o pneu macio, 12 voltas com o pneu macio. Então ele teria que levar até a volta de número 48 sem parar, para fazer uma parada só, para botar o pneu macio. Aí sim ele terá totais condições de lutar pelo pódio. Senão, vai fazer um bonito aí enquanto tiver nessa terceira posição. Mas veja que ele não tem mais rendimento, como o Raikkonen já vai para cima dele. Ele aí aparece ele na terceira posição, o Raikkonen na 4ª posição, os pneus já estão acabados, ele é o único piloto que não parou até agora. O único piloto que não parou, com a Force India até agora, vem na terceira posição, o Raikkonen vem em quarto. Atrás do Raikkonen é o Rosberg, 9,1, ou seja, funcionou a tática aquela de devolver o Rosberg para antes do Felipe Massa e devolver o Rosberg com pista limpa à frente dele. O Rosberg imprimiu um ritmo mais forte, o Raikkonen já faz a ultrapassagem em cima do Sutil. Ele continua na pista agora, será uma sequência, vai receber uma sequência de ultrapassagens. E o Alonso já fez a terceira parada dele. Fez a terceira parada do Alonso, agora para ir até o fim já vai ter dificuldade até para marcar pontos o Alonso, quanto mais para ameaçar qualquer posição do Sebastian Vettel. Eu dizia que funcionou o Rosberg, ele vem na 5ª posição, o Grosjean é o 6º colocado, Felipe Massa é o 7º, Ricciardo é o 8º, Hamilton é o 9º, perdeu um pouco de rendimento o Hamilton, e o Pérez é o 10º. São aqueles 10 mais bem colocados até esse momento. Globo, a gente se liga em você. Mastercard, você e seus amigos com a seleção brasileira. Tá aí a pontuação dos construtores, né? 4 pontos a diferença ali da Ferrari para a Mercedes, essa briga desses 25 milhões de euros, vamos colocar aí como 55 milhões de reais. E no caso da Ferrari, Galvão, a gente viu agora de novo o Alonso então trocando pneus, né, na terceira parada. Lembrando que toda a estratégia dele e da equipe foi por água abaixo, por ter aquele toque na largada com o Webber, que quebrou a asa dele. Ele foi obrigado a parar, porque ele largou de pneu mais duro, justamente para poder ir longe, parar somente mais tarde, o que poderia realmente ter funcionado muito bem, mas devido ao toque não funcionou. E tá aí agora o Alonso. Mas é verdade, ele ainda nem completou a volta, ainda, não, porque eu não sei nem se ele está na frente do velho. Não, 16º, agora completa a volta em 16º. Olha só. Essa briga Ferrari e Mercedes foi muito boa durante todo o ano. A Mercedes esteve na frente da Ferrari. A Ferrari entrou para a última corrida com 1 ponto à frente, saiu com 10 à frente.
e agora, terminando assim, estaria apenas com 4 à frente. Isso levando-se em conta que a Mercedes caiu muito, depois de obter suas vitórias, uma com Hamilton, 2 com Rosberg, ter 8 poles no ano. Mas a Mercedes caiu muito, tanto que nessa corrida está apenas em 5º e em 9º. E o Massa em 7º e o Alonso sem marcar. A Mercedes está marcando pontos com o Rosberg e com o Hamilton. Nesse momento o Rosberg é o 5º. E o Hamilton, ali é a namorada do Sutil. A Jennifer, namorada do Sutil, que está ali feliz da vida ali. O Sutil vem na 4ª posição, o Rosberg já vem se aproximando dele e ele não para tocar pneu dele. E não só isso, Galvão, ele vai tentar levar esse carro no limite para fazer uma parada e para entrar com o pneu macio no final. E se ele fizer isso, ele vai vir voando para cima de todo mundo para tentar brigar. Mas olha, ele tem que levar aí mais umas 10 voltas, aí 9 voltas, 8 voltas que seja, ele tem que levar. Então, e a equipe acabou de falar no rádio para ele andar mais rápido, que vai contra esse pensamento de fazer o pneu durar mais aí 8, 10 voltas. Então a equipe, vendo o Rosberg se aproximar bastante, pediu para ele andar mais rápido e a situação é muito difícil, porque andar mais rápido com o pneu já tão desgastado não é nada fácil. E agora não tem mais estratégia para ele, não tem outra, né? Não tem outra solução. Ele seria uma imensa, gigantesca surpresa para todo mundo. O Grosjean tá aí com uma parada só. Você vê que nessa altura aí, o que pode ser uma tentativa do Sutil, mas é muito difícil. O Ricciardo, por exemplo, nessa mais da metade da corrida, ele... o rádio do Weber. Algum problema no câmbio do Weber. Outra vez, hein? Ó, e dá pra ver que ele tá já reduzindo muito, muito cedo pra curva. E vem em sequência esses problemas de câmbio da Red Bull. Ele tá sem a 6ª marcha. E vai parar. E vai parar. E vai parar o Mark Webber outra vez com o problema de câmbio. É o que eu dizia que era a única possibilidade, porque ela vem mostrando alguns problemas de câmbio, a Red Bull. E aconteceu com o Weber, mas o Weber para e o Vettel não para. Pois é, para mim, essa corrida era do Weber. Seria muito difícil o Vettel tirar, ele teria que parar mais uma vez. Mas agora, pronto, caiu de novo no colo dele. Deixa eu só terminar que eu estava dizendo que o Ricciardo, quando ele usou o pneu mais macio, ele conseguiu dar 5 voltas. Imagine o plano do Sutil de dar mais de 10, é praticamente impossível. Então está abandonando e agora é formação para Sebastian Vettel. A equipe informando o Vettel que o Weber parou e o Vettel disse, eu já sabia. Então, de alguma maneira ele conseguiu. Acho que talvez, às vezes, o Galvão, como o Vettel andava à frente e não tinha passado por aquele ponto, acredite, às vezes tem alguns telões na pista e o piloto consegue ver essa imagem. Então o Vettel deve ter visto pela televisão, vamos chamar assim. No momento em que o Mark Webber parou, isso aparece nos telões na pista e dá realmente para o piloto ver. Ele jogou ali a luva pro público, fez ali a graça dele, última vez correndo de Fórmula 1 na Índia, tá abandonando a Fórmula 1, diz que a grande emoção dele, ele vai estar ali acenando pro público, vai pegar uma caroninha, e a grande emoção dele, ele disse que ele não sabe o que vai acontecer com o emocional e com o coração dele no Grande Prêmio do Brasil, dias 22, 23 e 24 em Interlagos, não perca. Galvão. Quando ele vai abandonar a Fórmula 1, está uma coisa rara, parando um carro da Red Bull, mas também isso acontece com o dele. Diga lá. A gente viu ali a expressão de tristeza do chefe de equipe da RBR, Christian Horner, que tem dado entrevistas falando que deseja muito ver uma última vitória do Mark Webber até o fim do ano. Até em honra à carreira dele na Fórmula 1 e aos serviços prestados à equipe. E veja que agora há um empate entre Mercedes e Ferrari. Tem aí um empate entre Mercedes e Ferrari, porque nesse momento o Rosberg subiu para a 4ª posição e já vai partir para o ataque para cima do Sutil. Vai já ganhar a 3ª posição. O Hamilton subiu para a 7ª e a Ferrari tem apenas o Felipe Massa na 6ª posição, porque o Alonso faz, desde aquele toque, uma corrida medíocre e está na 14ª posição. O Fernando Alonso Globo, a gente se liga em você. Renault Sandero Stepway, a vida pode ser mais surpreendente. A gente viu aquela expressão ali do Christian Horner, aliás, o famoso pezinho balançando, né? Que ele fica o tempo todo. Pode estar ganhando com uma diferença de 32 segundos, como o Vettel já conseguiu em alguma corrida aí, mas o pé do Christian Horner está sempre balançando. Mas a gente viu ele dizer que gostaria de ver o Webber se despedir com uma vitória,
mas talvez ele seja a voz única, pensando assim, dentro da equipe Red Bull, que é dirigida por Helmut Marko, que é disparado, o Vettel sempre foi, nunca se deu muito bem com o Marco Webber. Está vendo aí o Rosberg fazer a ultrapassagem? O Rosberg pulando para terceiro, a repetição do Rosberg, a ultrapassagem que já era esperada, e o Sutil vai para uma parada só, gente. Parou agora? Parou agora. Tinha que fazer essa ultrapassagem, era muito fácil. Deixa eu olhar ali. Mas o Galvão, só completando, o Christian Horner, ele tem uma equipe na GP2, a Arden, na qual tem participação o Marco Webber. Então, além de amigo pessoal, é sócio. E você viu ali, foram 41 voltas do Sutil com os pneus, e agora ele coloca para dar 18 voltas com o pneu macio. Ele vai... Difícil. A previsão da Pirelli era que o máximo que se poderia andar seria 35 voltas com o pneu mais duro. Ele deu 41, contrariou a opinião do fabricante. Agora ele vai tentar dar aí 18 voltas com o pneu macio. Vai tentar contrariar de novo. E aí o Marco Webber. Correct, stop the car, please. Stop the car. Stop the car. Stop the car. Pull over in a safe place. Isso é um replay de quando o Webber... É um replay de quando o Webber abandonou e a equipe falando para ele, pare o carro, né? Pare o carro. E o Webber não se conformava, respondeu, mas tem certeza, né? Tipo, entrada do boxe, inclusive. Ele podia ter entrado no boxe. Ele passou porque ele estava discutindo, ele não estava entendendo direito. E pediram desculpas, né? Desculpe, mas você tem que parar o carro. E não deixaram nem ele completar para trazer para o boxe. Galvão, falando do Sutil que parou agora há pouco, para dar essas 18 voltas com o pneu macio, que eu acho muito difícil. Um outro pra gente prestar atenção é no Raikkonen, que tá em segundo, já deu 35 voltas nesse pneu. E será que ele vai até o final ou será que ele para de novo? Vamos ver. Ele tá 25 segundos atrás de Sebastian Vettel. Vettel é o primeiro, Raikkonen é o segundo, Rosberg é o terceiro, Grosjean é o quarto, o Massa é o quinto, Hamilton é o sexto. E aí está exatamente a briga de Felipe Massa. Mercedes passou a Ferrari. Na quinta posição, com o Hamilton na sexta posição. Burti, agora chegou a hora de você explicar o que é o alternador e por que é tão importante que pare agora, não traga nem pro box. Então, Galvão, essa parte do pare agora, não sei exatamente o porquê, mas é do sistema grave, vamos chamar assim. O carro ia parar alguma hora por falta de energia, mas no Fórmula 1, que é um sistema muito mais complexo, tem alguma coisa a mais. A explicação é essa, mas a explicação é essa, mas exatamente o que eu estranhei foi não terem permitido ele trazer o carro pro box. O pare agora, pare já. É por isso que eu acho que tem algum sistema lá que deve prejudicar o motor de alguma maneira. A gente lembra que existe um limite de motores no ano, eles devem estar perto já desse limite, né? Então... E tem mais 3 corridas pela frente. Exatamente. Tem alguma coisa que prejudica o sistema, então é melhor parar, porque eles sabem que vai quebrar, então para logo. Daqui a pouco ele vai passar ali no que a gente chama o cercadinho, onde os pilotos têm que dar uma explicação e vamos ver se o que o Marcelo Corrêa consegue pegar ali. Há sempre muito carinho da equipe com o Marco Webber. E olha, ele fez... Carinho de todos os repórteres e fotógrafos com o Marco Webber. Ele tem uma grande carreira, ele está encerrando a carreira dele. Ele é um piloto australiano. Ele vem numa sequência australiana depois do que o Alan Jones conquistou o título e passou, é o grande australiano de novo a fazer carreira vitoriosa. Entrega a posição no carro dele para um outro australiano que é o Ricciardo. Quer dizer, marcou a passagem dele na Fórmula 1. Posso dar um palpite? Ele está com um sorriso irônico ali em relação e mostrando isso bem claro para os fotógrafos. Não gostou muito da decisão, não. Vamos ver o que vai acontecer depois. Aí Felipe Massa vai se defendendo de Hamilton. Ele está 0,7 atrás do Felipe. O Felipe está 2,5 atrás do Grosjean. O Grosjean fez uma parada só, o Felipe Massa fez 2 paradas. O Vettel tem aí 24,5 na frente do Raikkonen. Eles vão já comemorar título do tetracampeonato do Raikkonen, do título de equipes, comemoração total. Tetra também de equipe. Do Vettel, vai faltar noite na Índia, desse domingo para segunda-feira, para comemoração da equipe Red Bull. E Felipe Massa sempre na briga. Eu tenho a sensação que essa comemoração vai ficar para Abu Dhabi, porque tem que botar tudo no campo, empacotar tudo, tem que partir os aviões para levar tudo para Abu Dhabi. Os pilotos têm um voo que é impossível se arrumar a vaga nesse voo, que sai na madrugada desse domingo, que vai
que sai daí, que vai para Dubai, os pilotos vão todos juntos. A festa da Red Bull vai ficar mesmo para Abu Dhabi no próximo final de semana. Globo, a gente se liga em você. Tim trabalhando para levar você ainda mais longe. E tá aí o Weber. Olha só, parou para falar assim. Ele parou lá, ele não parou no chamado cercadinho, ele parou lá na entrada lá do box da Red Bull. O Vettel é o primeiro, 25.4 na frente do Raikkonen. O Rosberg fez a volta mais rápida da prova, agora o 28.915. Olha o rádio do Pérez. O Pérez tem a 7ª posição. Ele dizia fica difícil para o Pérez, ia ficar difícil para ele brigar pelas primeiras posições. É de 9.2, ele tem que se defender do Hamilton. E vem ali na 5ª posição o Felipe Massa. Rosberg volta mais rápida, 1.28.915, o primeiro a baixar. Uma marca de 1.29. No dia em que Sebastian Vettel vai entrar para a história, comemorar o tetracampeonato em sequência aos 26 anos de idade. Como a gente se liga em você. Santander Conta Integrada, conta mais maquininha, abra a sua. E no rádio do Pérez, Galvão, a McLaren falava justamente aquilo que chamei a atenção agora há pouco, que o Raikkonen é segundo, que não parou ainda, depois que saiu do pneu macio para o pneu mais duro, ele não parou ainda, e caso o Raikkonen pare, ele vai voltar exatamente atrás do Pérez, pelo cálculo que eles fazem da diferença de tempo. Então, por isso que eu acho que o Raikkonen vai tentar até o final. Faltam 13 voltas, é muita coisa. Ele tem já 39 voltas nesse pneu, mas vamos ver, capaz que ele tente. Galvão. De 25 para 44 são 19, ele volta, segundo disse o Reginaldo Pérez, 23, volta uns 4 segundos, voltaria uns 4 segundos atrás do Pérez. Olha o rádio do Felipe Massa, já vai falar. O Correge. O Hobbs Medley. O Hobbs Medley falando com o Felipe alguma coisa que não deu para entender direito, Galvão, mas o rádio tá chegando em relação mal ao Grosjean, alguma coisa, uma briga com o Grosjean. Então o Felipe tentar. É 5º, o Grosjean é o 4º. O Felipe vem tirando 2 décimos. Ele vem tirando 2 décimos por volta. Ele agora está 2.2 atrás do Grosjean. E o Hobbs Medley incentivando para ele partir para cima do Grosjean. Temos novidades aí sobre a parada de Mark Webber, Marcelo Correge. Olha, Galvão, o Webber confirmou o problema no alternador do carro, mas se recusou a botar a culpa na equipe, a reclamar da equipe. Foi bastante educado, como sempre, aliás, o Mark Webber. Daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho sobre o substituto do Ricciardo na... Como seria o russo, se vai falar um Kubert, como a gente trata os nomes russos no futebol, por exemplo, fazendo a pronúncia normal. E nós estamos aí com 48 voltas. E ele sai de um carro. Nunca, o Button diz o seguinte: ele nunca dirigiu um carro com mais de 250 cavalos. E a GP3 hoje, ela não tem a ver com a Fórmula 3, quando os pilotos saíam da Fórmula 3 direto para a Fórmula 1. Vamos lembrar do nosso Ayrton Senna, por exemplo, ou de Nelson Piquet. O próprio Button, mas voltando atrás, os nossos, né? O Nelson Piquet, Ayrton Senna e todos os grandes, e saíram da Fórmula 3 direto para a Fórmula 1. A Fórmula 3 era a categoria de acesso. A Fórmula 3 inglesa era a categoria de acesso para a Fórmula 1. A GP3 é diferente, então o Button está muito preocupado e talvez tenha razão em estar preocupado com o menino de 18 anos sem nenhuma experiência para sentar numa encrenca dessa aí. Galvão, só para também falar, já que falei do Raikkonen agora há pouco, a equipe pediu para ele agora há pouco no rádio, para ele economizar combustível, quer dizer, eles estão perto do limite ali de combustível, sem perder tempo, quer dizer, difícil, né? Você conseguir economizar combustível sem perder tempo, porque a preocupação qual que é? O Rosberg está 4.3 atrás e nessa última volta foi 9 décimos mais rápido. Então vai ser difícil o Raikkonen manter essa posição. O Felipe Massa e o Hamilton, os dois vêm vindo juntos ali para cima do Grosjean. Então é para atacar o Grosjean mesmo. É para atacar o Grosjean, que está com pneus, que parou uma vez só, está com pneus muito mais desgastados. O Alonso apenas 13ª posição. Corrida para o Alonso esquecer, deletar
da carreira dele, volta de número 49. Marcelo, você tem mais alguma informação sobre o nosso... Daniel Kvyat, de 19 anos, era um azarão nessa disputa. O favorito era o português Antônio Félix da Costa, que disputa o campeonato da GP3. Mas a equipe italiana, a Toro Rosso, alegou que os últimos resultados do Kvyat na Fórmula Renault 3.5 são melhores do que os do Félix da Costa. E por isso, por questão de resultado e não pelo dinheiro russo, o Kvyat vai ser o piloto da Toro Rosso no ano que vem. Aí volta de número 50. Restando 60 voltas, olha o rádio do Vettel. Sebastian, your pace is good. You just need to keep it tidy. A RBR dizendo pro Vettel que o ritmo dele é bom para ele se manter, então manter isso sob controle. E agora há pouco o rádio do Rosberg foi mais importante. Falaram pro Rosberg, os seus pneus irão durar até o final. Os pneus dele tem Pressão do carro, aerodinâmico, o complexo todo. Olha o Alonso lá atrás tentando abrir espaço. O Alonso veio atrás do Ricciardo. O Alonso é 12º, o Ricciardo é 11º. Corrida para o Alonso deletar. E foi um grande trunfo da Lotus. Todo o conjunto se deu muito bem com o pneu. É um carro que menos consome pneu. Então eles andaram conseguindo pódios aí importantes nessa questão de parar menos vezes. Tanto que Raikkonen e Grosjean, Raikkonen nesse momento é segundo, Grosjean é quarto, fizeram apenas uma parada. E uma parada só fizeram só. Raikkonen, Grosjean e Sutil. Só esses fizeram uma parada só. E o Sutil, você viu aquilo que eu dizia que não ia adiantar muito, porque ele podia voltar com o pneu macio, mas no final agora já não vai ter. O Sutil, que estava ali na terceira posição, nesse momento é 10º colocado. E nem marcar ponto vai, porque o Ricciardo está 1 segundo atrás dele e já tem pneu bem menos gasto e vai chegar nele. Agora, você falou do Alonso deletar a corrida. Ele só zerou nesse ano na segunda etapa do ano. Nas 13 seguintes ele marcou ponto. E outro dado importante, o Vettel vai para sua 6ª vitória consecutiva e vai se aproximando de outro recorde histórico. O Schumacher e o Ascari têm 7 vitórias consecutivas. Ele tem uma metade ainda de uma carreira para quebrar uma série de recordes. Lobo, a gente se liga em você. Petrobras, gente, é o que inspira a gente. Aí vamos na volta de número 51. Agora já abriu a volta de número 52 o Vettel. São 9 voltas para que Sebastian Vettel possa comemorar e com vitória, e com pole position, e com vitória, o tetracampeonato, o mais fantástico de todos os tetracampeonatos da história. Só 3 pilotos conquistaram o tetracampeonato. Tá certo que Schumacher foi a 7, o Fangio foi a 5 e o Prost foi a 4, mas tetracampeonato em sequência, só Fangio e só Schumacher. O Schumacher conseguiu essa façanha com 34 anos e o Fangio com 46. E o Vettel é um menino de 26 anos. Olha o rádio dele aí. Vou ficar devendo, Galvão. Não deu pra entender, mas tá aí o Rosberg agora. Vai pra cima do Raikkonen, já passou o que era esperado. E eu vou lembrar uma coisa, Galvão, que você falou ontem, que tudo bem, o Raikkonen perdeu essa posição, mas tem tudo para conquistar mais um pódio, chegar em terceiro. E você lembrava ontem que a equipe Lotus tem uma grande dívida financeira com o Raikkonen. Gigantesca. E tem um contrato que ele recebe muito dinheiro por ponto que ele marca. Então não sei se a Lotus fica feliz com o terceiro lugar ou se fica triste de pensar quanto mais dinheiro vai dever ao Raikkonen. O Rádio Paddock, que é esse que o Reginaldo se referia, já conversa com ele, diz que eles chegaram a um absurdo fazer um contrato que seria de 50 mil euros por ponto, 650 mil reais por ponto. Se eles não pagaram nada, quantos pontos? 195 pontos. Se ele fizer mais 5 pontos, vai inteirar 10 milhões de euros, 30 milhões de reais de dívida da Lotus. Aí como ele passou e foi embora. E botou mais 50 no bolso. Não, é até mais. Até mais de terceiro para segundo na ladeira. Ele perdeu, quer dizer, ele perdeu ali 5. Perdeu 50. Não, perdeu mais. Quanto é que é a pontuação do segundo, quanto é que é a pontuação do terceiro?
18 para 15. Perdeu 150 mil euros, 450 mil reais. O Rosberg tomou do bolso dele nessa ultrapassagem. Agora, precisa ver se vai receber, né, Alonso? Não tem dinheiro. É isso que eu ia falar. Olha, o rádio do Vettel chegou uma informação diferente. Aquele rádio complicado, diz que pediram para ele parar de tomar aquela coisa, a bebida que bem energética que o piloto tem ali. E você aperta um botãozinho, ela é acionada por um motorzinho elétrico. Eu acho que a RBR está preocupada com o sistema elétrico do carro, que teve aquele problema de alternador do carro do Weber, então está pedindo para ele, vamos dizer, pensando em economizar o máximo possível, não gastar energia do carro, inclusive da bebida do Vettel. Não, filho, faz o seguinte, tem 6 voltas ainda. Olha o Alonso brigando ali. Tem 6 voltas, segura, fica com sede, deixa para comemorar depois. Faz o seguinte, depois bebe o champanhe no pódio da vitória e do tetracampeonato. Galvão, vamos... De novo, deve-se admirar o Fernando Alonso, né? A pior corrida dele, 12º colocado, ele vai atrás do Ricciardo e do Sutil, ele vai atrás de um pontinho do 10º lugar. Volta de número 54, Globo, a gente se liga em você. Nova skin, pediu diversão, pediu nova skin. Aí a volta de número 54. O Vettel tem 26,4 de vantagem. O Hülkenberg vai para o box para fazer a terceira parada dele. Com isso, o Alonso vai se aproximar um pouco mais da zona de pontuação. Mas ele teve um problema na parada, mas o Alonso estava 26 segundos atrás. A gente vai ter que dar uma olhada no tempo perdido total aí. Vamos olhar. Ele tinha pole e vitória praticamente na mão. Agora ele era do Gutierrez, agora ele tomou. Mas ele 28,116. Mas ele está com problema. O carro da Red Bull tem apresentado. Chegou a parar depois de uma vitória, logo depois da bandeirada. O que houve aí? Deu para entender, Burt? Galvani acaba de fazer essa melhor volta e dá para ver que assim que depois que não entendi direito a mensagem mais uma vez, mas assim que a equipe informou, você vê que na próxima freada ele já está freando bem mais cedo do que estava freando antes. Então deve ter algum problema mesmo no carro. A equipe está preocupada depois de ver o Weber abandonar a prova. Mas ele tem uma enorme vantagem para o Rosberg. Solicitaram a ele que tomasse cuidado nessas voltas finais, né? Não fez a mais volta, o engenheiro falou: pera, meu, segura a onda aí, pra quê, rapaz? Já é tetracampeão. Mesmo que quebre o carro dele agora. Olha o Grosjean em relação ao Raikkonen, olha. Olha só o Grosjean em relação ao Raikkonen, o que ele tá tirando. Olha só, 2.4, 1.8, praticamente 2 segundos. Ele vem voando para cima do Raikkonen. E o Raikkonen está diminuindo muito. E a ideia é o Felipe tentar chegar no Raikkonen. A diferença era de 6 segundos, mas está andando muito alto. Olha só, o Felipe agora foi 2 segundos e 3 mais rápido do que o Raikkonen. E foi 1 segundo e 1 mais rápido que o Grosjean. Ele está 2 segundos atrás. Quer dizer, seria o Felipe tentar um ataque nessas voltas, um ataque para tentar um pódio, até para tentar 2 ultrapassagens, mas seria muito difícil. Globo, a gente se liga em você. Mastercard, você e seus amigos com a seleção brasileira. Eu ia chamar a atenção, Galvão, do Hülkenberg parando aquela hora para trocar pneus, que devia ter algum problema no carro, porque não fazia sentido. Ele tinha um pneu de 20 voltas apenas, quer dizer, não precisava parar para isso, então devia ter algum problema e tá aí a prova, ele tá abandonando a prova. Olha, o Vettel vai lá na frente para ganhar a corrida, levantou o pé mesmo, um 29,6 andando, o Rosberg tá virando um 28,9, segundo lugar do pódio do Rosberg. Nós vamos ter briga pelo pódio, vamos ter briga sim. Por quê? Porque vamos ter briga sim. Olha o rádio do Hamilton. Essa altura não tem nada a ver com essa briga, a briga é mais importante. Olha só o Grosjean como vai para cima do Raikkonen e o Felipe vem por ali, ó. Vamos ter briga de pódio nesse final. Volta de número 56 no total de 60. Eles vêm brigando e com isso o Felipe aproveita para se aproximar mais. Mas vamos ter briga de pódio sim.
E perderam tempo ali pro Felipe, porque exatamente. o Grosjean passou, mas como ele levou vantagem indo fora da pista, ele tirou o pé depois da ultrapassagem e deixou o Raikkonen ganhar a posição de volta. Com isso, os dois perderam tempo. E o Raikkonen está com os pneus no final, absolutamente no final. A diferença de tempo é muito grande. O Raikkonen virou 31,6 na volta anterior, o Felipe virou 28,6. 3 segundos mais rápido foi o Felipe do que o Raikkonen na volta anterior. Olha o rádio do Grosjean. A briga vale pódio. O Grosjean no rádio reclamando com a equipe, e a equipe falando que tá bom, a gente vai pedir pro Raikkonen deixar você passar. E tá aí o Felipe vai ganhar a posição e acho que vai pra cima do Grosjean. E vai tentar ir pra cima do Grosjean. Disse que tinha briga pelo pódio no final. Grosjean passa a ser o terceiro colocado, Felipe Massa é o quarto. Vamos pra cima dele, Felipe, vambora. Tem nada pra perder, vambora pra cima dele. E olha, Galvão, o replay da ultrapassagem, o Grosjean tem um pneu de 43 voltas, enquanto o Felipe tem um pneu de 26, então tem tudo pra conseguir atacar. Olha lá como os dois se entenderam, por isso é que a equipe ficou louca. O Raikkonen, você tá indo embora, Raikkonen. Você já vai pra Ferrari, não atrapalha a vida do Grosjean que vai ficar por aqui. E tocou o Grosjean pra fora, amigo. Tocou. E o Raikkonen com um pneu, se o Grosjean tem um de 43 voltas, o Raikkonen tem um de 49 voltas. Já como o Felipe vem mergulhando por ali, vamos ter briga pelo pódio. A parcial, o Felipe foi mais rápido, 4 décimos na primeira parcial. E aí a gente vai vendo o Pérez que vem por ali, que vem brigando com o Hamilton. O Hamilton é o sexto colocado, o Pérez é o sétimo colocado. São 3 voltas para o final. O Vettel vem para um título histórico. O Felipe Massa, como eu já disse, 4 décimos mais rápido na primeira parcial. Vamos ver a segunda parcial. O Grosjean fez 23,3. O Felipe fez 23,9. Foi mais rápido na segunda parcial. O Grosjean tirou a vantagem que o Felipe tinha tirado. Mas a briga passa a ser menos de 1 segundo. Olha, o Felipe pode abrir a asa naquela reta grande para tentar a ultrapassagem, para conquistar um pódio. Seria muito legal. Seria muito bacana para ele. Fez uma grande largada, uma dupla ultrapassagem logo. E depois chegou a pontear por 7 voltas. São 2 voltas para o final, hein? E o Raikkonen vai perder mais 2 aí. E o Raikkonen vai perdendo posições. Às vezes você insistir em ficar. O Hamilton quase perdeu o controle por ali. O Raikkonen briga, ele não entrega fácil não. E vem o Pérez, que não é flor que se cheire, ali atrás. Nesse momento o Raikkonen é o quinto, o Hamilton é o sexto, o Pérez é o sétimo. O Grosjean virou a melhor volta dele, um 28,7. E o Felipe virou um 29,2. O Grosjean foi tirar o coelho da cartola agora. Olha o Pérez. Olha o Pérez tentando para fazer a ultrapassagem dupla. Olha o Pérez, faz a ultrapassagem, passa os dois de uma vez. É arrojado realmente o Pérez. Às vezes ele... Olha o Grosjean como não tem mais... o Raikkonen não tem mais condições de dirigir o carro. Ele não tem condições de dirigir o carro. Agora é o Hamilton, abriu asa, foi para cima do Pérez, se defende o Pérez, traz o Hamilton, bonita corrida, na corrida histórica para Sebastian Vettel, a luta é bonita no final, volta de número 59, vamos ver as parciais. Felipe outra vez tirou 4 décimos na primeira parcial, mas o Grosjean é muito rápido na segunda parcial e tirou, vai ser muito difícil. O Felipe está 1,3, não pode nem abrir a asa, vai ser muito difícil. A tendência é que o Grosjean vai para o pódio e que o Felipe chegue na 4ª posição realmente. Vamos para o final, aí a briga é o finalzinho, mas lá vem Sebastian Vettel para entrar para a história. Aí vem ele, aí vem Sebastian Vettel, 26 anos de idade, pole position mais uma vez, já são 43. Vem para a 6ª vitória consecutiva, para a 10ª vitória no ano, para colocar o seu nome na história da Fórmula 1. Para colocar o seu nome na história da Fórmula 1, ele não quer saber, e acelera, e não quer nem saber. E lá vem ele. Raikkonen Box. E já ele vai abrir a volta final e o Raikkonen não tinha mais condições de dirigir o carro. Você queria falar alguma coisa, Burt? Não, eu ia só lembrar, vamos ver o Grosjean aqui. Última volta, 5.125 metros. Uma volta para entrar para a história. Vamos toda ela com Sebastian Vettel, alemão, 26 anos. Vem para o tetracampeonato. Ele vai chegar a 322 pontos contra 207 e só teremos 75 pontos pela frente nos grandes prêmios de Abu Dhabi, no grande prêmio de Austin, no Texas e no grande prêmio de Interlagos no Brasil. Aí vem ele para colocar seu nome na história, uma marca impressionante. Repito, tetracampeonato em sequência. Schumacher atingiu aos 34 anos.
Juan Manuel Fangio aos 46 anos, e vem um menino de 26 anos para colocar o nome na história, para conseguir um tetracampeonato. E quanto tempo ele tem ainda pela frente, e quantas vitórias serão possíveis, e quantas pole positions ele ainda vai conseguir, e quantos recordes ele ainda vai bater. Domínio absoluto. Se o Adrianinho entregou para ele um carro que é uma joia, que é uma máquina, se o Adrianinho é um gênio, tem outro gênio dentro do carro. Não errou o ano inteiro, perfeito, preciso, um dos conjuntos mais fantásticos da história da Fórmula 1. E aí vem ele, vem se aproximando. Sebastian Vettel puxou para a esquerda, apontou na ponta dos dedos. Sebastian Vettel é tetra campeão mundial de Fórmula 1. Sebastian Vettel venceu. É assim que se comemora um título, com pole position, com supremacia total, levando o carro até o final e chegando 27 segundos na frente do segundo colocado. Fez melhor volta da corrida, fez 7 vezes a melhor volta da corrida. Um espetáculo para ficar na história no ano de 2013 na Fórmula 1. A Índia não terá mais um grande prêmio, mas vive e marca a sua presença também. Nessa vitória, Felipe Massa fez uma belíssima corrida, chegando em 4º lugar. Rosberg em 2º, Grosjean em 3º, Felipe Massa em 4º. Cadê? Onde estão os berros de Sebastian Vettel? Quando ele diz muito obrigado a vocês por tudo, obrigado pelo carro que vocês me dão. Vamos ver qual será a reação dele. Hoje vamos fazer um pouquinho diferente, ficar um pouquinho mais para esperar, ele deve estar chorando. Vamos ver o rádio, vamos ouvir. You've done it in style. Fantastic, you're a 4-time world champion. Brilliant, brilliant drive. You joined the Fantástico, greats. brilhante direção, o tempo todo com um grande campeão. We'll talk about this afterward. Just seen Raikkonen pitted on the last lap. He's now brand new tyres and he's going to obliterate your lap. Aí a equipe toda fazendo questão de falar com ele. Good job, mate. Good job. Não tenham dúvida de que ele está às lágrimas embaixo do capacete. Não tenham dúvida. Apenas sim, sim e sim. Foi o que disse. Faltou um para ser tetra. Tinha que ter falado 4 vezes. Seguramente está às lágrimas. Sebastian Vettel da Alemanha. Tetra, campeão mundial de Fórmula 1. O mais novo. Coloca seu nome na história. E já já a gente volta com ele. Globo, a gente se liga em você. Bem, amigos da Rede Globo, um título histórico tem que ter uma comemoração diferente. Ele é muito íntimo desse lugar aí. Essa é a linha de chegada. É aí que ele recebe as bandeiradas de vitória. Faz um zerinho. Espalha fumaça boa no meio dessa poluição. Aplaudido pelo público. Uma comemoração diferente de um grande momento. Aí está um gênio do esporte. Um menino ainda, Sebastian Vettel, 26 anos, mais jovem tetracampeão. Olha o que ele faz. É para emocionar qualquer pessoa, por mais experiência que tenha, por mais tempo que tenha. Eu tô vendo o Burt aqui, tá com os olhos cheios de lágrimas. O Reginaldo tá com expressão de emocionado. E você em casa também deve estar, e eu confesso que embargou a voz. A reverência que ele fez ao carro que deram a ele para que ele pudesse, com extrema habilidade, com extrema competência, com genialidade, levar a esse título mundial 3 corridas antes do final. Joga as luvas para o público. Ele não sabe exatamente o que fazer, porque ninguém sabe. Deve passar um filme pela cabeça do menino que começou no kart, que sonhou um dia chegar no mundo oposto, de escalar as categorias inferiores, de poder ter a oportunidade. Ele disse que sentiu medo. Ele disse que sentiu muito medo quando deram a ele a primeira oportunidade de testar um Fórmula 1. Ele jamais poderia imaginar. Sonha sim, todo piloto sonha em chegar num grande momento. E aí você tem o Helmut Marko, ex-piloto, perdeu uma vista de uma pedra que saiu de um pneu do carro de Emerson Fittipaldi. Abandonou a carreira, é hoje o homem de confiança do dono da equipe. Aí os dois gênios. Essa é a imagem. O cara que fez o carro e o cara que dirige o carro. Adrian Newey e Sebastian Vettel.
os cumprimentos de Grosjean e de Nico Rosberg. 470 pontos, a Red Bull comemora também o título de construtores. O Adraninho não cabe. Olha, ele viveu grandes momentos com grandes pilotos. Talvez nunca tenha tido um parceiro tão fantástico na sequência de um campeonato como esses dois aí agora. Sebastian Vettel, o menino gênio da Fórmula 1. Você disse tudo, Galvão. Dois gênios, que é exatamente o conjunto. Um gênio que faz esse carro ser o carro, né, destacado melhor nos últimos anos, não só agora. Durante a carreira dele toda, quase, ele teve sempre... Tem feito sempre um carro acima da competição. E o Vettel, um gênio de piloto. Não é por acaso tudo que ele ganhou, não é só o carro. É o conjunto realmente que é fora de série. E o Adraninho, ele tem um trauma gigantesco na carreira. Ele era o responsável pelo carro de Ayrton Senna, pelo carro da Williams, quando aconteceu o acidente. E agora ele vai às lágrimas, é o momento dele. O Adraninho vira e mexe, ele relembra aquilo, ele disse que não tenho culpa. Ele tem esse grande trauma na carreira, então ele vive esse grande momento agora aí com o Sebastian Vettel. O Newey não é de agora, né? Não é o carro da RBR, né? É o famoso projetista, criador de carros da McLaren, da Williams, que fez grandes campeões e que, enfim, tinha Ayrton Senna como piloto, depois realizando um sonho dele e acabou não acontecendo. E agora ele chega aí, sem dúvida, um grande responsável. Talvez a responsabilidade dele e do Vettel sejam mais ou menos iguais. Vamos dizer assim, de 50% cada um, desses últimos 4 títulos, de um piloto que de um menino com 14 anos de idade, tinha o quarto dele recheado de pôsteres do Michael Schumacher, que era o seu grande ídolo. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, não é difícil, não é impossível ele chegar aos 7 títulos do Schumacher. Eu acho que é impossível. Longe de ser impossível. Eu acho que é impossível, quase impossível, improvável no mínimo, chegar às 91 vitórias de Schumacher, que esse é um número absolutamente irreal. Quantas ele tem hoje? Tem 36. Está longe. 43 poles, o Schumacher tem 68, esse número até está relativamente perto. Ele disputou a alegria do Grosjean, 117 grandes prêmios e o Schumacher 307. Uma grande recuperação de Grosjean na corrida, um grande presente aí um pré-presente de casamento do Nico Rosberg. Fez uma grande corrida. Eu cheguei a dizer ontem no treino, se alguém podia ameaçar o Vettel seria o Rosberg. E ele chegou em segundo e aí está o cara. Um detalhe, o Grosjean fica empatado com o Massa no campeonato de pilotos, 102 pontos, mas o Grosjean à frente porque tem 5 pódios contra 1 do Felipe. Esse é o cara, Sebastian Vettel. E mais uma vez, com muito orgulho, ele vai ouvir o hino alemão. O hino alemão, mais de 90 vezes ouvido nas vitórias de Schumacher e agora tão comum nas vitórias do Vettel, e também o hino austríaco. Aí ele disse, esse é pra mim, vamos de Marco.
O cara, Sebastian Vettel, aos 26 anos, tetracampeão mundial de Fórmula 1. Vamos aí à apresentação. Reginaldo, faz dos números dele aí. A primeira vitória foi ainda na 2008 pela Toro Rosso. Fez pole position e ganhou em Monza. Já mostrou, ó, tô aqui. Um dia especial. É a única vitória da Toro Rosso e talvez a única vitória, certamente a única vitória de uma equipe pequena nos últimos 20 anos. Vamos ignorar aquela vitória do Maldonado da Williams, que a Williams não é uma equipe pequena. Não, então, era pequena no momento, mas é uma das equipes com grandes histórias da Fórmula 1. E o Vettel, 26 anos, você já disse, 43 poles, 117 grandes prêmios, 36 vitórias. O Ayrton Senna tem 41, está bem próximo. E a Ferrari, né? A Ferrari que eu já, mesmo quando ela estava 10 pontos atrás da Mercedes, eu disse que seria muito difícil manter esse vice-campeonato. Ela chegou aí 10 pontos à frente e sai 4 atrás. Tem 3 corridas pela frente. Luciano Burti, eu vi você com lágrimas nos olhos. Galvão, demais, né? Ver um piloto tão jovem, tão talentoso, fazendo tudo que ele fez. Fantástico, tá de parabéns. E faz bem pro esporte, faz bem pra Fórmula 1. Então, fica todo mundo muito feliz com isso. Tem muita coisa para você curtir na Globo, tem esporte espetacular, tem rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras voltou para a primeira divisão com o empate ontem em 0-0. E vamos a nossa homenagem, a imagem dos 4 títulos de Sebastian Vettel. Do menino Sebastian Vettel. Foi conquistar o primeiro título com 23 anos de idade. Depois com 24, 25 e agora 26. Cara, você botou seu nome na história. Sebastian Vettel é o nome dele. Campeão em 2010, em 2011, em 2012, em 2013. Vale a festa, vale a comemoração. Um grande dia do esporte da velocidade. O mundo tem um novo gênio, um menino gênio do esporte, e o nome dele é Sebastian Vettel. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Até a semana que vem estaremos em Abu Dhabi, pertinho dele, para ver a comemoração do Sebastian Vettel, o tetracampeão mundial de Fórmula 1. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Globo, a gente se liga em você. Tchau.